Lola James nasceu em 30 de setembro de 2017, filha de Sinead James e Daniel Thomas. Ela era a filha do meio, com uma irmã mais velha e outra mais nova. Lola era uma criança encantadora, engraçada, travessa e apaixonada pela vida. Ela vivia sorrindo e feliz, um raio de sol cuja risada enchia o ambiente de alegria. Lola adorava brincar ao ar livre, além de ajudar sua avó no jardim e comer os morangos que as duas cultivaram juntas. Os pais de Lola se separaram pouco depois do nascimento dela. Em janeiro de 2020, quando Lola tinha 2 anos, houve relatos de violência doméstica na casa com Sinead e seu parceiro na época. Uma assistente social foi até a casa em fevereiro para fazer uma visita presencial depois que esse relato foi feito. Enquanto estava lá, ela expressou suas preocupações de que Lola poderia ter TDAH. Ela também demonstrou preocupação com a limpeza da casa ou a falta dela. Logo após essa visita, Sinead realmente terminou o relacionamento com esse homem abusivo. Mas logo ela se veria em outro relacionamento abusivo. No dia 17 de fevereiro, Sinead conheceu um novo homem pelo Facebook. O nome dele era Kyle Bevan e ele tinha 28 anos na época. Depois de conversarem por pouco tempo, eles começaram um relacionamento, no mesmo dia em que se conheceram. E já no dia seguinte, Sinead convidou Kyle para morar com ela e suas filhas na casa delas em Haverfordwest, Pembrokeshire. Sim, morar com elas no dia seguinte ao que conheceu esse homem, acredite se quiser. Agora, Kyle Bevan não era um bom homem, claro. Ele já tinha até ameaçado a vida da própria mãe anteriormente. Alison Bever, mãe de Kyle, o descreveu como volátil e ele tinha um longo histórico de abuso de drogas. Ela disse que ele perdia o controle sempre que ela não lhe dava dinheiro para gastar com drogas, ou quando ele esperava que ela roubasse remédios controlados da enfermaria onde trabalhava. Ela disse que durante esses surtos violentos, ele ameaçou sua vida 4 ou 5 vezes. Então, Kyle Bevan se autodenomina um viciado em Spice, que é uma versão sintética da maconha. No entanto, é perigoso em comparação com a maconha, que é relativamente inofensiva. Os efeitos do Spice podem incluir paranoia, convulsões, pensamentos suicidas, psicose e mais. Ele também gostava de abusar de anfetaminas, Xanax e Valium, e Sinead participava do uso de anfetaminas com ele. Então, Kyle era um cara em quem você certamente não confiaria, especialmente depois de conhecê-lo por apenas um dia. Só de olhar para esse homem, posso te dizer agora mesmo que eu não o queria na minha casa. Nem para visitar, muito menos morar junto. As coisas pioraram bem rápido. Houve várias mensagens no Facebook trocadas entre Sinead e Kyle, discutindo ferimentos em Lola enquanto ela estava sob os cuidados dele. Um dia, ele disse para Sinead em uma mensagem que Lola caiu do berço. Ele disse: ela estava em pé no berço e caiu no chão bem rápido. Ela mordeu o lábio na queda. Eu tentei ajudar, mas ela se irritou. Outra vez ele disse: Lola precisa se acostumar comigo, amor. Eu não sou o diabo. Eu adoro muito aquela garotinha. Mas Lola se machucou várias vezes nos meses seguintes. Hematomas, inclusive nos olhos, um corte na ponte do nariz e sangramento nasal. Mas toda vez Kyle tinha uma desculpa para isso. E Sinead, mesmo depois de ver como era o temperamento dele, ainda acreditava nele. Uma das vezes em que Sinead presenciou a raiva e a violência excessivas de Kyle foi quando ele estava sob o efeito de várias drogas, como de costume, em 14 de maio de 2020. E ele pegou um martelo e começou a destruir a casa. Durante esse ataque, ele deu uma cabeçada em Sinead e lascou um dos dentes dela. Sinead conseguiu levar suas 3 filhas e fugir para a casa de uma amiga até que as coisas se acalmassem novamente. Kyle pediu desculpas para Sinead, dizendo que se sentia como um monstro. Ele estava muito arrependido e prometeu que iria mudar. Então, mesmo depois desse ataque violento, Sinead acreditou nele e decidiu ficar com Kyle. E em 7 de julho de 2020, irritado e sob efeito de drogas, novamente, Kyle empurrou o carrinho da irmãzinha de Lola para a rua com a garotinha dentro. Mas felizmente ela não se machucou. E sim, Sinead continuou vendo ele mesmo depois disso.
Uma semana depois, em 16 de julho, Sinead começou a desconfiar dos machucados que surgiam em Lola e em outra irmã quando estavam aos cuidados de Kyle. No dia anterior foi quando Lola ficou com os hematomas ao redor dos olhos e Kyle simplesmente deu a explicação de que ela caiu da mesa de centro. Desconfiada, Sinead pediu a data de nascimento de Kyle para poder fazer uma verificação pela Lei Clare, mas ele se recusou. E uma verificação pela Lei Clare significa que qualquer pessoa pode pedir à polícia um relatório de antecedentes criminais sobre seu parceiro e recebê-lo. Sinead claramente não confiava nele e ele recusou dar sua data de nascimento quando ela pediu. Como é que você namora e mora na mesma casa com uma pessoa por 5 meses e não sabe o aniversário dela? Isso realmente me surpreende. Mas então a questão é, por que ele foi autorizado a ficar na casa com os filhos dela? No mesmo dia, 16 de julho, Sinead foi dormir entre 7 e 8 da noite. E ela deixou Lola lá embaixo com Kyle. Sim, no mesmo dia em que ele se recusou a fornecer sua data de nascimento para uma verificação da Lei Clare e no dia seguinte a ela ter ficado com hematomas ao redor dos olhos, ela deixou sua filha com Kyle. Boa escolha. Kyle depois diria que ele e Lola ficaram acordados até tarde tirando fotos com filtros do Snapchat. Depois ele a colocou na cama naquela noite. Mas logo depois da meia-noite, Sinead ouviu um estrondo e um grito vindo do quarto de Lola. Ela correu até lá e viu Lola sentada no colo de Kyle, sem ferimentos visíveis, segundo ela afirmou. Kyle disse que Lola só tinha batido a cabeça, mas que estava tudo bem e que ele cuidaria disso. Então Sinead voltou para a cama, sem mais perguntas. Horas depois, por volta das 7h30 da manhã, Sinead foi acordada por Kyle, que afirmou que Lola tinha caído da escada e mostrou para Sinead um pedaço da língua da menininha no dedo dele. Sinead correu para a sala e encontrou Lola deitada no sofá, inconsciente, mas ainda respirando. Kyle decidiu nesse momento ligar para a mãe dele, com quem já tinha falado mais cedo naquele dia, e pediu para ela ligar para o 911, porque ele simplesmente não conseguia fazer isso, e já tinha dito para Sinead que tinha ligado. Sinead também ligou para os serviços de emergência mais ou menos na mesma hora. Aqui está a ligação de emergência de Alison Bever, assim como a de Sinead. A paciente espera? Não, ela é uma menina de 2 anos que caiu da escada. Ela está inconsciente, eles não conseguem acordá-la. Ok, me diga exatamente o que aconteceu. Uma menina de 2 anos, ela tem TDAH. Ela caiu do topo até a base da escada. Eles não conseguem acordá-la. Ela mordeu a língua e suspeitam de convulsão. Ela está muito mole e não desperta. E você não está com um paciente agora? Eu não estou como um paciente. Eles tentaram. Me ligaram porque tenho crédito no celular para chamar uma ambulância, segundo disseram. Eles podem ligar sem crédito. Não precisam de crédito para chamar uma ambulância. Acho que não podem, então. E quando isso aconteceu? Foi esta manhã, não sei a hora exata. Deve ter acabado de acontecer porque eles são... O que causou a queda? A criança acordou e ela caiu da escada, aparentemente. Há algum sangramento grave? Não, é só um galo enorme na cabeça. Ok, o paciente está acordado? Não, ela não está. Não está acordada. Ela vai estar. Ela só vai fazer 2 anos. Explique o que ocorreu lá. Levanta, parceira. Quem está acordado com você? Tudo bem. Ela caiu da escada, caiu sim. Do topo da escada até embaixo. E a cabeça dela está toda inchada. E ela arrancou um pedaço da ponta da língua com a mordida, não foi? Tudo bem. Tudo certo. Qual a idade dela? 2. Eu não. Na verdade, ele está com o dente na mão. Tudo bem. Então, só para confirmar, ela está consciente? Ela está consciente? Nem sei. Sim, está consciente, respirando e tudo. Só está dormindo, vai dormir com tudo isso. Então, ela acorda quando você tenta acordá-la? Ela meio que se mexe quando eu tento acordá-la, mas os olhos dela estão todos inchados e tudo mais. Tá bom, Eu estou realmente assustada. tá bom. De que altura ela caiu? Do topo da escada até lá embaixo. Tá bom, como foi a queda? Eu tinha esse maldito cachorro que latiu pra ela e ela simplesmente caiu. Tem algum sangramento sério? Caio, tem algum sangramento sério? Tem algum sangramento sério?
Não, Tudo bem. é apenas uma contusão na cabeça dela, perto dos olhos. Certo, fique na linha e diga o que ela deve fazer. Só a mova se houver perigo e não imobilize ferimentos. Qual é o nome dela? Sim, é Lola James. Não mexa nisso. Os paramédicos chegaram à casa da Sinead apenas 5 minutos após a mãe do Kyle ligar. Quando eles chegaram lá, o Kyle não só afirmou que era o padrasto dela, como também disse que ela tinha tropeçado no cachorro e caído da escada. Mas tem uma coisa: se ela estava dormindo, como ele disse, e simplesmente saiu do quarto e caiu da escada, não sei como isso teria acontecido, porque ela tinha uma grade de proteção para bebê na porta. A menos que soubesse pular por cima, mas Sinead nunca mencionou isso. Os primeiros socorristas levaram a Lola para o hospital Withy Bush, em Haverford West. Ao chegarem, Kyle ficou agressivo quando os médicos perguntaram sobre os ferimentos de Lola. Sabe como os médicos precisam fazer para tratar um paciente? Enquanto estavam lá, ele ameaçou uma enfermeira ao saber que seus papéis seriam compartilhados com outros órgãos, incluindo os serviços sociais. Mais de 100 arranhões e hematomas foram registrados no corpo de Lola, e ela tinha danos extensos em ambos os olhos, com lesões no cérebro comparáveis às encontradas em vítimas de acidentes de carro. Os ferimentos de Lola eram altamente suspeitos e não acidentais. Uma médica que realmente a examinou disse que ela era a criança mais machucada e cheia de hematomas que já tinha visto em toda a sua longa carreira. Como eu disse, Kyle estava dizendo aos médicos e também à polícia agora que Lola apenas tropeçou no cachorro e caiu da escada. Ele disse que só se sentia parcialmente responsável, pois estava pegando cereal para ela naquele momento. Você deveria se sentir responsável, mesmo que essa seja a verdade, pois deveria cuidar dela. Esse é o seu trabalho se a Sinead deixou ela sob seus cuidados. Os ferimentos da Lola foram considerados tão graves que ela foi transferida para o Hospital Universitário de Gales, em Cardiff, por volta das 11h15 da manhã. Enquanto Lola era levada ao hospital, Sinead viajou para acompanhá-la e Kyle ficou em casa. Às 15h15, o Kyle mandou uma mensagem para a Sinead perguntando o que ela iria dizer à polícia para garantir que o relato dela fosse igual ao dele. Mais tarde naquele dia, tanto a Sinead quanto o Kyle foram presos sob suspeita de negligência infantil, e os dois foram levados para interrogatório. Naquele dia e no seguinte, os peritos da polícia foram até a casa e descobriram que, apesar de a propriedade estar suja e desarrumada, o banheiro parecia impecável, como se tivesse sido limpo recentemente. Os policiais também apreenderam um macacão cinza infantil com flocos de neve, molhado e manchado de vômito e sangue, achado em um canto da sala. E por algum motivo, Kyle, que estava em liberdade sob fiança, decidiu enviar mensagens de texto ameaçadoras para o verdadeiro pai de Lola, Daniel, dizendo que iria espancá-lo. Alguns dias depois, em 21 de julho de 2020, às 13h18, Lola faleceu. Ela não resistiu aos ferimentos terríveis. Ela tinha 2 anos e 10 meses de idade. Tanto Sinead quanto Kyle ficaram em liberdade sob fiança até abril de 2022. Nesse dia, ambos foram presos de novo e acusados de assassinato e morte de criança. Após as prisões, ambos compareceram alguns dias depois ao Tribunal da Coroa de Swansea. Ambos se declararam inocentes das acusações, e Kyle permaneceu sob custódia, enquanto Sinead foi novamente liberada sob fiança condicional. O julgamento dele só começaria em março de 2023. E durante esse julgamento, a juíza diria: o ataque foi prolongado, deliberado e violento, e incluiu o uso de armas. Mas Kyle Bevan ainda afirmava ser inocente, mas não tinha nenhuma prova para comprovar isso. O júri também viu fotografias que Kyle havia tirado em seu celular, mostrando marcas nas costas de Lola, além de inchaço e hematomas extensos na cabeça, nos olhos e nos lábios dela. Foi descoberto que, em algum momento durante a noite, Kyle bateu tão forte na lateral da cabeça de Lola que isso causou sangramento cerebral, além de sangramento no ouvido dela. Ele também a sacudiu para frente e para trás com tanta força que causou danos cerebrais.
E também foi revelado no tribunal que, em vez de chamar imediatamente uma ambulância para tentar salvar a vida da menina, Kyle tentou encobrir o que havia feito. Ele pesquisou na internet sobre lesões na cabeça antes de tirar fotos do corpo mole dela e ligar para a mãe dele. Às 4h26 da manhã do dia 17 de julho, o dia em que Lola foi levada ao hospital, Kyle tirou fotos dos ferimentos nas costas dela e, nesse momento, ela ainda estava consciente e de pé. Então, às 6h37 da manhã, ele fez uma captura de tela de um site que dava orientações claras de que ele deveria procurar ajuda médica de emergência se uma criança apresentasse sintomas como hematomas ou inchaço excessivos ou perda de consciência. Às 6h40 da manhã, Kyle ligou para a mãe dele, mas ela não atendeu. Ele disse que ligou para ela por ser enfermeira. Mas, na verdade, a mãe de Kyle é uma auxiliar de saúde sem formação médica. Ele continuou tentando entrar em contato com a mãe dele e até enviou fotos de Lola para ela. Quando ela finalmente recebeu as fotos, ela insistiu para que Kyle levasse a menina ao hospital imediatamente. Kyle também enviou um vídeo perturbador para a mãe. O vídeo mostrava ele pegando o corpo mole de Lola e tentando fazê-la ficar de pé antes de soltá-la, e ela caiu no chão. Em seguida, ele disse para a câmera: "Ela se foi, ela se foi." A mãe dele nunca assistiu ao vídeo e até hoje não assistiu. Kyle mais tarde mostraria algumas dessas fotos para diferentes pessoas e agiria como se estivesse orgulhoso disso. Na manhã em que Lola foi ao hospital, a polícia chegou por volta das 11 horas. No começo, Kyle tentou nem deixar eles entrarem na casa. Quando conseguiram entrar, ele estava fazendo faxina com o aspirador, tentando eliminar o máximo de evidências forenses possível. A promotoria disse que o banheiro impecável, junto com o pijama ensanguentado que eles encontraram, eram provas claras de que Kyle estava tentando encobrir seus rastros. O edredom de Lola também foi encontrado com uma grande mancha marrom e uma mancha amarela com crosta, que acreditam ser vômito além de urina. Sinead disse que Kyle nunca foi violento com ela ou os filhos, exceto uma vez em que deixou um hematoma em seu braço ao tentar pegar seu telefone durante uma briga. Mas essa história logo mudou durante o julgamento. E Sinead falou sobre como Kyle quebrou seu dente, além de todas as vezes em que ele a agrediu violentamente, tanto física quanto verbalmente. Na verdade, Sinead havia sido avisada apenas 8 dias antes do ataque a Lola sobre o quão perigoso Kyle poderia ser. A mãe da ex-parceira de Kyle, na verdade, enviou uma mensagem para Sinead no Facebook e disse a ela que Kyle representava um risco para crianças. E ela disse que tinha medo das crianças de Sinead estarem perto dele. A defensora de Sinead disse que ela tinha medo da reação de Kyle se fosse a polícia, já que ela já tinha sido vítima de violência doméstica algumas vezes antes. Questionada sobre que medidas tomou para proteger a filha, Sinead disse que nunca acreditou que ela estivesse em perigo. Ela afirmou que a filha estava segura com ela. Com certeza, havia muitas outras testemunhas que deram depoimentos sobre o comportamento volátil e violento de Kyle no passado. Mesmo durante tudo isso, Kyle permaneceu sem expressão e sem emoção. A mãe de Lola, Sinead, ficou emocionada e chorou o tempo inteiro. O juiz afirmou ter certeza de que Kyle era responsável por várias agressões contra Lola antes de seu assassinato. Ele também afirmou que Lola deveria estar segura em sua própria casa e cercada por pessoas em quem pudesse confiar. Porém, sua mãe, Sinead James, permitiu que um homem violento entrasse em suas vidas e não protegeu Lola do mal. Sinead sabia muito bem que Kyle era um perigo, mas escolheu, de forma consciente, mantê-lo em sua vida. No dia 4 de abril de 2023, após 10 horas de deliberação, o júri voltou com seu veredicto e considerou Kyle Bevan culpado de assassinato e Sinead James culpada de causar ou permitir a morte de Lola. Tanto a avó de Lola quanto seu pai biológico fizeram declarações emocionantes sobre o impacto da perda antes da sentença. A avó de Lola ordenou que Kyle olhasse para ela antes de começar a ler sua declaração. Ela disse: "Kyle, você tirou a vida jovem e inocente da minha neta. Ao mesmo tempo, você tirou muito mais do que pode imaginar. Você matou minha Lola e destruiu a família dela. Espero que com o tempo que você tem agora, você entenda o que fez."
Como mãe, tudo o que eu podia esperar era que Lola continuasse crescendo com felicidade e saúde, e com coragem no coração para saber que ela poderia ser e fazer o que quisesse. Mas isso nunca vai acontecer. Lola não apenas morreu, não foi apenas tirada de mim da pior forma possível. Ela foi brutalmente atacada. Seu corpinho foi violentado da maneira mais cruel. Ela não teve chance alguma. A vida de Lola foi marcada por sujeira e caos causados pela própria mãe, que nem conseguiu lhe dar segurança em casa. A culpa que eu sinto vive dentro de mim e nunca vai embora, assim como a lembrança da Lola deitada em uma cama de hospital, lutando para sobreviver, vai ficar comigo para sempre. Tudo o que me restou foi culpa, mágoa, dor e tormento. A avó da Lola deveria cuidar dela na noite do ataque violento, mas ela não estava se sentindo bem. Por esse motivo, ela se culpa parcialmente pelo que aconteceu com a pequena Lola. Levante-se, Carpete. Pelo assassinato de Lola James, eu o sentencio à prisão perpétua com um período mínimo de 28 anos, menos 368 dias, já cumpridos em prisão provisória. Você pode descer. Fique de pé, Ned James. Por permitir a morte de Lola James, eu te condeno a 6 anos de prisão. Você cumprirá metade, ou seja, 3 anos, antes de ser liberada sob condicional. Você pode descer, você pode descer. O funeral de Lola James ocorreu em 15 de setembro de 2020 na igreja de St. Patrick, em Haverfordwest, St. David. Lola percorreu Milford Haven de carruagem até o cemitério Thornton. A família pediu que as pessoas batessem palmas, comemorassem ou soltassem balões para celebrar a vida da menina. Jeremias Oliver nasceu em 8 de dezembro de 2008 em New Britain, Connecticut, filho de José e Elsa Oliver. Jeremias morava com seus outros 2 irmãos. Ele era um menino doce e carinhoso. Ele adorava brincar com carrinhos de brinquedo e gostava de brincar ao ar livre. Ele queria ser policial quando crescesse. Jeremias também era obcecado por tudo do Homem-Aranha. José e Elsa Oliver se separaram depois que Jeremias nasceu. Elsa ficou com a guarda principal das 3 crianças, e dizem que José ia visitar seus filhos. Isso durou até 2011, quando Elsa obteve uma ordem de restrição e parou de responder aos pedidos dele para ver os filhos. Então, em 8 de setembro de 2011, a família estava morando em Connecticut naquela época. O DCF recebeu uma denúncia com alegações de negligência contra as 3 crianças, que tinham 7, 5 e 2 anos e meio na época. A assistente social designada para o caso passou a se reunir regularmente com a família depois disso. Ela também fez encaminhamentos para serviços para a família. A assistente social acompanhou Elsa à escola das crianças, ajudou a marcar consultas para os filhos, conseguir roupas e alguns móveis novos para o apartamento. Em março de 2012, a assistente social precisou investigar uma nova denúncia de negligência no lar. Em 15 de janeiro de 2013, a família se mudou para a rua Clarendon, em Fitchburg, Massachusetts, e o caso deles foi transferido para o escritório da área Centro-Norte. Uma nova assistente social foi designada ao caso e afirmou ter lido apenas o resumo da transferência, sem consultar o restante do arquivo da família. A supervisora da assistente social disse o mesmo. A assistente social deveria ter visitado a casa em janeiro de 2013. No entanto, ela nunca chegou a ir até lá. Ela fez 2 visitas domiciliares em fevereiro de 2013. Não houve visita domiciliar no mês seguinte. Em abril, na visita domiciliar, a assistente social não falou com as crianças, apenas as observou e disse que pareciam limpas e felizes. Nessa visita, Elsa disse à assistente social que poderia mandar as crianças para a Flórida para ficarem com sua mãe no verão. Outro relatório de suspeita de negligência, assim como de abuso físico, chegou ao DCF em maio de 2013. Uma das crianças da família Oliver contou à equipe da Rheingold Elementary School em Fitchburg que antes de ir para a escola, sua mãe havia batido nele com um cinto nas costas, nas pernas e nos pés. Alguns dias depois, uma investigadora do DCF se encontrou com Jeremias e sua mãe no apartamento deles. Elsa contou à assistente social que seus filhos estavam recebendo serviços além daqueles oferecidos pelo DCF.
Por isso ela não estava usando os serviços que tinham oferecido, sabe, como aconselhamento e coisas assim. Ela também mencionou que estava tentando conseguir um novo apartamento. Isso foi em 20 de maio de 2013. Foi a última vez que uma assistente de proteção à criança viu Jeremias Oliver. Também foi nesse mesmo mês, maio de 2013, que Elsa arrumou um novo namorado chamado Alberto Sierra. Alberto tinha 22 anos na época e já tinha um histórico de violência doméstica. Ele tinha agredido uma mulher e o filho dela e depois ameaçado incendiar a casa deles. Um verdadeiro partido. Em agosto de 2013, Elsa e seus filhos se mudaram para um novo apartamento no 276 da Rua Kimball. Seu novo namorado, Alberto, se mudaria cerca de um mês depois e se tornaria o principal responsável por impor disciplina na família. Em 13 de dezembro de 2013, a Polícia Estadual de Massachusetts e a Polícia de Fitchburg foram ao apartamento dos Oliver com um mandado de busca. Funcionários da Rangel Elementary School já tinham feito contato com eles. Eles afirmaram que Juliana, irmã de 8 anos de Jeremiah, contou à professora que ela e o outro irmão sofriam abusos em casa. Ela também disse naquela época que não via Jeremiah há muito tempo. A polícia revistou o apartamento e também fez entrevistas com a família. Oi, pessoal! Atrás de mim está o apartamento onde a família de Jeremiah morava. Eles se mudaram para cá da Rua Clarendon. Em agosto de 2013. Este foi o último lugar conhecido onde Jeremiah morou antes de desaparecer. Naquela época, Elsa disse à polícia que Jeremiah estava morando na Flórida com alguns parentes. Mas quando a polícia entrou em contato com esses parentes, eles disseram que Jeremiah não estava lá. E eles disseram que a última vez que realmente viram Jeremiah foi em 14 de setembro, 3 meses antes de sua irmã avisar a professora. Um juiz ordenou que Elsa apresentasse Jeremiah diante dele nos próximos 3 dias. No entanto, após os 3 dias, em 16 de dezembro, Elsa não apresentou Jeremiah. Ela então foi presa e acusada de 2 acusações de exposição imprudente de uma criança ao perigo e 2 acusações de ser cúmplice após um crime. Alberto foi preso e acusado de 2 acusações de agressão e lesão corporal com uma arma perigosa, que era uma faca, e 2 acusações de agressão e lesão corporal em uma criança, que resultaram em danos físicos. Dizem que Alberto avançou e atacou Jeremiah e um de seus irmãos com uma faca. Os outros 2 irmãos de Jeremiah, sob a guarda de Elsa, foram levados para a custódia dos serviços de proteção à criança. A polícia agora tratava como homicídio. Começou uma busca por Jeremiah. A comunidade se uniu e, mais do que tudo, eles queriam encontrar Jeremiah com vida. Eles procuraram em todos os lugares. Eles vasculharam o rio Nashua. Eles entraram na neve até os joelhos. Eles procuraram por Jeremiah por toda parte e não encontraram nada durante meses. Enquanto as buscas seguiam, vizinhos da família de Jeremiah no apartamento da Rua Kimball relataram vê-lo frequentemente entrando e saindo do ônibus escolar, sempre aparentando felicidade. No entanto, sua mãe Elsa não parecia. Parecia que Elsa estava sempre triste e ela achava muito estranho o fato de ter colocado sacos de lixo pretos em todas as janelas. Eu também ficaria triste sendo tão horrível quanto ela. Enquanto a busca continuava, ainda não tinham encontrado nada. Isso até o começo do ano seguinte, em abril de 2014. A polícia recebeu uma pista de um detento da cadeia do condado de Worcester, contando aos policiais sobre a localização do corpo de Jeremiah. Então, naquele mesmo dia, 18 de abril, a polícia parou no acostamento da rodovia 190 em Sterling, Massachusetts. A cerca de 12 metros da movimentada rodovia, uma mala foi encontrada. Ela não era visível para os milhares de transeuntes que passavam todos os dias. Estava parcialmente escondida na grama alta, ao lado da rodovia. Quando a polícia abriu a mala, o corpo do pequeno Jeremias foi encontrado todo enrolado em um cobertor. No exato local onde o corpo de Jeremias foi encontrado, agora há uma cruz azul em sua memória. Foi aqui que o corpo de Jeremias foi descoberto dentro de uma mala em 18 de abril de 2014. Como pode ver, agora há uma cruz azul aqui em memória dele. Estamos a cerca de 12 metros da Rota 190.
rodovia movimentada em Sterling que vai para Worcester. Este é um lugar bem difícil de acessar, então tenho certeza de que ninguém veio aqui para cuidar ou trazer flores há um tempo, por causa da dificuldade. Agora que o caso foi reaberto, porém, imagino que provavelmente venham aqui pintar e colocar flores, tomara. Parece que havia uma bandeirinha ali que deve ter caído. Ou algo assim, aquilo é um pequeno mastro de bandeira. Na noite após o corpo de Jeremias ter sido encontrado, a comunidade fez uma vigília à luz de velas em frente ao apartamento da família na rua Kimball. Centenas de pessoas vieram e deixaram flores, balões e bichos de pelúcia para ele. A comunidade ficou devastada por Jeremias não ter sido encontrado com vida. O funeral do garotinho foi realizado em 3 de maio de 2014, na Igreja Congregacional Rollstone, no centro de Fitchburg. Entre 300 e 400 pessoas vieram se despedir de Jeremias. Estou na Igreja Congregacional Rollstone, no centro de Fitchburg. Foi aqui que os serviços fúnebres de Jeremias foram realizados. Eles foram realizados em 3 de maio de 2014, apenas algumas semanas depois que ele foi encontrado à beira da Rota 190. O pai biológico de Jeremias, José Oliver, fez um discurso emocionado na frente da igreja. Ele pediu perdão ao filho por não ter estado ao lado dele. E ele também elogiou sua filha, Juliana, por ser a heroína de Jeremias. Os membros da família de Jeremias usavam moletons e camisetas azul royal com a hashtag SaoTimeJeremias. De lá, Jeremias foi levado para o Hope Memorial Cemetery em Worcester, Massachusetts, que fica a cerca de 20 minutos da igreja onde seus serviços foram realizados. Havia até uma aluna da 4ª série de uma das escolas primárias de Fitchburg que não conhecia Jeremias, mas ficou tão comovida com sua história que quis ajudar de qualquer maneira que pudesse. A garotinha escreveu uma música e a combinou com uma melodia que foi apresentada por sua prima mais velha. Depois, colocaram a música em um CD e venderam pelo boca a boca e Facebook para arrecadar dinheiro. Elas arrecadaram $867 com isso, para serem doados à funerária pelos serviços do Jeremias. Todo o dinheiro arrecadado depois do funeral do Jeremias foi destinado ao fundo fiduciário dos irmãos dele, assim como ao memorial do Banco de Granito que elas colocaram no Parque Cogswell, em Fitchburg. Então, este é o Parque Cogswell, localizado na Electric Ave, em Fitchburg. E este é um lugar popular aqui na região, onde as crianças vêm brincar no parquinho, alimentar os patos, tem muitas trilhas para a caminhada. Então, depois que o corpo de Jeremias foi encontrado, a comunidade se reuniu e arrecadou dinheiro suficiente para construir um banco em memória de Jeremias Oliver. Houve uma cerimônia de dedicação no dia em que o novo banco foi revelado. Ele foi colocado dentro do parquinho infantil aqui no Parque Cogswell, onde permanece até hoje. José Oliver, na verdade, entrou com um pedido de custódia dos outros 2 filhos, cerca de um mês depois que Elsa não conseguiu apresentar Jeremiah no tribunal. Ele disse: "Não me julgue pelo meu passado, eu posso ser um pai para meus filhos." Poucos dias depois, ele foi preso sob a acusação de tentar vender heroína. As 2 crianças foram para um lar adotivo. Elsa e Alberto foram indiciados em 2014 por sequestro, agressão e lesão corporal com arma perigosa e colocação em perigo de forma imprudente. Ambos se declararam inocentes. A polícia de Fitchburg interrogou tatuadores locais após ver que Elsa havia feito recentemente uma tatuagem de borboleta. Com a data de 25 de setembro de 2013, que era muito próxima do último dia em que a família estendida de Jeremias disse tê-lo visto. Então eles ficaram curiosos se ela havia contado a algum tatuador local qual era o significado daquela data. No entanto, depois de perguntar em várias lojas de tatuagem na região, a polícia não conseguiu descobrir nada. Só em fevereiro de 2016, quase 2 anos depois, que a morte de Jeremias foi finalmente considerada um homicídio. O escritório do chefe do exame médico determinou que a causa da morte de Jeremias foi violência homicida, mas ele não conseguiu determinar exatamente o que isso significava. Elsa Oliveira se declarou culpada de agressão, lesão corporal e de colocar uma criança em perigo de forma imprudente em agosto de 2017. Ela foi condenada a 7 anos e meio de prisão. Antes da sentença dela, Alberto também recebeu uma condenação.
Ele deveria cumprir de 6 a 7 anos por agredir Elsa, assim como os irmãos de Jeremias. Ele também enfrentou acusações de sequestro e agressão contra Jeremias. No entanto, os promotores retiraram essas acusações, mas por um bom motivo. Isso foi feito para que o princípio do duplo julgamento não impedisse uma futura acusação de homicídio. A amiga de Elsa, Kaylee Thibault, também foi sentenciada em dezembro de 2018 por mentir para a polícia durante uma investigação. Os registros telefônicos mostraram que ela mentiu ao grande júri. Ela foi condenada a 1 ano de liberdade condicional. Christian Sierra, o irmão de Alberto, também se declarou culpado das mesmas acusações alguns meses depois. Ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão, mas cumpriu apenas 135 dias. As acusações contra ambos supostamente giram em torno de tentativas de esconder a comunicação entre Elsa e Alberto meses depois que Jeremiah foi visto pela última vez. A Liga Americana de Bem-Estar Infantil investigou o DCF em relação ao desaparecimento e posterior morte de Jeremiah. Disseram que, apesar de evidências de falhas de alguns funcionários do DCF, não há provas de que essas falhas tenham causado a morte de Jeremiah. Vários funcionários do DCF ligados ao caso de Jeremiah foram demitidos. Após isso, descobriu-se várias visitas e compromissos perdidos. A assistente social designada para o caso dele, na verdade, deixou de fazer 8 visitas mensais obrigatórias à família. Em Massachusetts, com o caso aberto, é obrigatória uma visita domiciliar mensal. Eles faltaram 8 vezes. Geralmente é a família, mas desta vez foi a funcionária do DCF que não foi. Isso supostamente levou a mudanças operacionais no DCF, além da demissão da assistente social dele, de 2 supervisoras e da renúncia da comissária do DCF na época. No entanto, nenhuma acusação criminal foi feita contra qualquer funcionária do DCF. O que mais há de novo? Houveram outras 3 mortes de crianças na região central de Massachusetts, nos 3 anos anteriores ao desaparecimento de Jeremiah, que estavam recebendo serviços ou sob custódia do DCF na época. Também houve outras 2 crianças que ficaram gravemente feridas. Tanto Alberto Sierra quanto Elsa Oliver foram libertados da prisão em 2020. Ambos receberam crédito pelo tempo de prisão devido às suas confissões de culpa. Alberto foi um homem livre por quase 3 anos, antes de finalmente ser preso em 18 de maio deste ano, 2023. No momento de sua prisão, Alberto morava com seu pai. O pai dele contou que ele estava em um novo relacionamento saudável, sem os traços tóxicos dos relacionamentos anteriores. Tudo bem. O que não explica por que ele também tinha 4 ordens de restrição contra ele em 18 de maio. Alberto foi indiciado por um grande júri por uma acusação de assassinato e outra de exumação de um corpo, que significa desenterrá-lo. Alberto, é claro, se declarou inocente das 2 acusações. A advogada de defesa de Alberto Sierra pediu que sua fiança não fosse superior a $20.000. Ela disse que ele tinha artrite reumatoide e participava de um estudo clínico, então afirmou que ele não conseguiria acesso aos seus medicamentos. A juíza disse que, embora entendesse a gravidade da condição médica dele, também sabia que ele certamente conseguiria receber sua medicação em uma unidade prisional. Portanto, ela disse sem fiança. Naquele mesmo dia, mais da história de Jeremias finalmente foi revelada. Quando ele morreu, Jeremias, de 5 anos, só estava tentando proteger a mãe dele. A mãe dele que foi tão cruel com ele que o machucou. Ele morreu tentando protegê-la. Elsa tinha acabado de levar uma cabeçada de Alberto. Ela estava sangrando e foi ao banheiro para se limpar. Durante esse tempo, Jeremias saiu correndo do armário da cozinha, o armário onde ele vinha vivendo e dormindo, graças ao Alberto. Ele gritou: "Não toque na minha mamãe", antes que Alberto o agarrasse pela cabeça e jogasse o pequeno Jeremias com força no chão de azulejos da cozinha. Depois disso, ele não se mexeu mais. Alberto pegou o corpo dele e o colocou de volta no armário da cozinha. No dia seguinte, quando Elsa e Alberto olharam dentro do armário, Jeremias ainda não estava se mexendo nem respirando naquele momento. Colocaram o corpo dele em uma mala, enterraram e depois seguiram mudando-o de lugar.
Toda vez que Alberto ficava nervoso, achando que a polícia ia encontrar Jeremias ou que alguém que estava procurando por ele ia achar o corpo, ele desenterrava e mudava o corpo de lugar. Testemunhas também disseram aos investigadores que ouviram Alberto dizer coisas como que ele tinha batido em Jeremias. E o motivo pelo qual ele tinha um relacionamento tão ruim com Jeremias era porque Jeremias destruía coisas pela casa. Então, as coisas são mais importantes para Alberto do que a vida humana. Ainda não há informações sobre como a mala com o corpo de Jeremias foi parar na Rota 190 em Sterling. Vou continuar acompanhando esse caso à medida que surgirem novas atualizações, especialmente por ser tão próximo. Sinceramente, não acredito que só agora, 2 meses depois, vi as atualizações. Nem percebi que ele tinha sido preso. Acho que não leio o jornal o bastante. Então, finalmente, depois de 10 anos, o pequeno Jeremias finalmente vai ter um pouco de justiça. O monstro dele não está mais nas ruas, andando livre. Ele finalmente está pagando pelo que fez. Espero que no julgamento dele seja condenado à prisão perpétua. Desculpa, aqui em Massachusetts não há pena de morte. Desculpas pareciam exatamente isso, desculpas, no fim de semana passado, quando Sofia foi levada às pressas para o hospital inconsciente. Me disseram que ela engasgou com pão com manteiga de amendoim e geleia enquanto dormia. Médicos informaram que Sofia tinha sangramento cerebral e outros ferimentos. A polícia de Exeter agora investiga sua morte como assassinato. Sofia Acosta nasceu em 5 de fevereiro de 2008, filha de Erica Smith e Obadiah Acosta. Ela também tinha uma irmã mais nova chamada Alexa. Sofia demonstrava amor a todos com quem tinha contato. Ela era conhecida por ser feliz, amável e divertida. Algumas das coisas favoritas de Sofia incluíam princesas, colorir e se fantasiar. Em determinado momento, os pais de Sofia seguiram caminhos diferentes. No entanto, a mãe de Sofia, Erica, recebeu a guarda total dela e de sua irmãzinha. Em setembro de 2010, Erica permitiu que um homem chamado Cristóvão Cherry se mudasse com elas para o apartamento das 3, que ficava em Exeter, Califórnia. Erica disse que o motivo pelo qual deixou Cristóvão morar com elas em primeiro lugar foi porque estava tentando ajudá-lo a largar o vício em heroína. Os dois começaram a namorar alguns meses depois, e independentemente do motivo pelo qual Erica disse que deixou Cristóvão ficar, logo eles começaram a usar heroína juntos. Foi mais ou menos nessa época que começaram os abusos contra Sofia. Erica também alegaria mais tarde que Cristóvão a forçou a usar heroína. Eu duvido disso. Em 7 de maio de 2011, Cristóvão deu um sanduíche de pasta de amendoim com geleia para Sofia. Depois que ela terminou, levou ela e a irmãzinha, Alexa, para o andar de cima para tirar uma soneca. Após colocar as meninas para dormir, Cristóvão desceu para o andar de baixo. Mas menos de 2 horas depois, Cristóvão encontrou Sofia inconsciente em seu quarto. Ele gritou para Erica, que subiu correndo. O 911 foi chamado e Erica e Cristóvão começaram a fazer RCP em Sofia. Quando os primeiros socorristas chegaram ao apartamento número 9, nos apartamentos Exeter, Sofia estava deitada nua, molhada e no meio do chão da sala, sobre uma toalha. Cristóvão estava a poucos metros dela, enquanto Erica estava do lado de fora do apartamento chorando. Então, enquanto Erica parecia visivelmente abalada, Cristóvão parecia bastante nervoso e assustado, segundo a polícia. Uma das primeiras policiais a chegar percebeu que Sofia ainda tinha pulso fraco e ela foi levada imediatamente ao hospital. Depois, ela foi transferida de helicóptero para o Hospital Infantil Central da Califórnia, enquanto sua irmã Alexa foi levada pelos serviços de proteção à criança. Quando a menina chegou ao hospital, estava sem resposta e precisou de ventilação mecânica. Ela tinha hematomas nas nádegas e estava com sangramento na boca, assim como em suas partes íntimas. Então, além do provável abuso sexual, Sofia também tinha alguns ferimentos traumáticos na cabeça. O cérebro dela estava sangrando e mostrava falta de oxigênio e fluxo sanguíneo. Isso era consistente com abalo e impacto. A pequena Sofia estava com morte cerebral. No dia 11 de maio, depois que Sofia ficou 4 dias no hospital, enquanto seu pai, Obi, estava ao lado dela, ela foi retirada do suporte de vida e então declarada morta. O pai de Sofia, Obi, soube por Erica que ela engasgou com um sanduíche de manteiga de amendoim com geleia quando foi levada ao hospital.
Ele não descobriu mais nada até algum tempo depois. Os médicos do hospital infantil informaram a polícia de Exeter sobre a gravidade dos ferimentos de Sophia, incluindo hemorragia cerebral interna, e disseram acreditar que sua morte não foi acidental. O médico que atendeu Sophia afirmou que foi um dos piores casos de sua carreira e que parecia que ela havia sido torturada. Esse médico também se dedicou à proteção infantil e ao combate ao abuso infantil por mais de 25 anos. Ele também acreditava que Sophia foi agredida sexualmente e provavelmente atingida com força no abdômen 2 vezes. Ela também foi submetida a um forte impacto na cabeça por algum tipo de objeto. A autópsia revelou que Sophia morreu por traumatismo contundente e, como suspeitavam os médicos, foi agredida sexualmente. Sophia tinha hematomas no couro cabeludo, assim como embaixo do couro cabeludo e no abdômen. Ela também testou positivo para maconha. Por volta das 21 na noite em que Sophia foi levada ao hospital, a polícia revistou seu apartamento e relatou que o local estava todo bagunçado. Também foram encontrados respingos de sangue no quarto das crianças, e o edredom de Sophia estava coberto de vômito e fezes. No andar de baixo, investigadores encontraram travesseiros e cobertores, alguns com manchas de sangue seco. Erica contou aos policiais que achou estranho os travesseiros e cobertores empilhados, pois Cristóvão normalmente não limpava. Ela também afirmou que alguns cobertores e travesseiros eram do quarto principal e não sabia por que estavam na sala de estar. Durante a busca, a polícia achou apetrechos e vestígios de heroína, mas não suficientes para acusar Cristóvão de crime relacionado a drogas. Cristóvão e Erica foram levados à delegacia e interrogados na noite de 7 de maio. Quando a polícia falou com Erica, ela contou que após o almoço, Cristóvão levou Sophia e Alexa para o andar de cima para dormirem. Cristóvão então desceu novamente. No entanto, ele subiu mais 2 vezes porque disse que ouviu barulhos. Na segunda vez que ele subiu, ele chamou por Erica, dizendo que algo estava errado com Sophia. Ela correu escada acima e viu Sophia deitada no chão com apenas um olho aberto. Eles colocaram Sophia na banheira com água fria na tentativa de reanimá-la. Erica também ligou para o 911 nesse momento e as duas tentaram fazer RCP em Sophia. Quando o detetive perguntou a Erica sobre os hematomas perto das nádegas de Sophia, ela disse que Sophia tropeçou nas escadas e caiu em blocos de brinquedo mais cedo. Ela não estava em casa. Quem estava cuidando dela naquele momento era Cristóvão. Erica contou à polícia que, na verdade, tinha ido ao Save Mart por volta das 8h30 da manhã para pegar algumas moedas. Ao ser interrogado, Cristóvão disse à polícia que ele e Erica estavam na sala quando ouviram um baque vindo do andar de cima. Depois que os dois correram até o quarto de Sophia, Cristóvão disse que encontraram ela deitada no chão, só de calcinha e camiseta, enrolada no cobertor e coberta de vômito. Ele disse que ela não respirava e parecia inchada, então pressionou sua barriga algumas vezes e saiu um pouco de vômito. Cristóvão contou aos policiais que então pegou Sophia e a colocou em uma banheira com água fria, tentando reanimá-la. Depois, ele a vestiu, enrolou em uma toalha e a levou para a sala de estar, onde ela permaneceu deitada. Ele não conseguiu dar uma boa explicação sobre de onde vieram os hematomas no corpo de Sophia, além de talvez ela ter caído da cama e batido em alguns brinquedos que estavam espalhados. Benken, encontramos Chris Sherry em um parque no condado de Tulare. Ele teme por sua segurança e não quer que saibam onde está. Ele queria contar seu lado da história. O que aconteceu no dia em que Sophia Acosta foi encontrada gravemente ferida? Nós estávamos apenas lá embaixo fumando, não sei, tínhamos fumado um pouco de maconha e só isso. Era só isso que estávamos fazendo mesmo. E as meninas estavam lá em cima no quarto dormindo. Eu a encontrei no chão ao lado da cama e ela tinha vomitado e... Ela estava desacordada, aparentemente inconsciente, mas com os olhos abertos. Chris disse que lavou Sophia na banheira enquanto a mãe da criança corria para pedir ajuda. Chris disse que havia um mini carrinho de compras de metal ao lado da cama de Sophia e acha que ela bateu a cabeça nele. Era exatamente ali, na cabeceira da cama dela, no chão, onde estava a cabeça dela. E ela ainda estava enrolada no cobertor e tudo mais, então parecia que ela tinha rolado para fora, ou, sabe, você entende o que quero dizer, caiu de alguma forma. Você matou Sophia? Não. Você bateu nela? Eu nunca coloquei as mãos na Sophia para machucá-la.
Você abusou dela? Não, eu nunca tocaria na Sofia. Eu a amava mais do que tudo. E para quem acha que ele matou a Sofia? Eu sinceramente daria minha vida para que aquela garotinha estivesse viva. De verdade, eu trocaria de lugar com a Sofia sem pensar duas vezes. Eu faria isso de bom grado, sem hesitar. Pouco menos de um mês depois, em 2 de junho, foi emitido um mandado de prisão para Cristóvão, e um dia depois, ele foi preso em Turlock. Cristóvão foi acusado de um homicídio com circunstâncias especiais de tortura, sodomia e atos libidinosos e lascivos. Ele também foi acusado de agressão com resultado morte, sodomia e atos libidinosos forçados contra a criança. A acusação de homicídio tornou elegível a pena de morte. A babá da pequena Sofia disse que havia notado sinais de abuso em Sofia meses antes de sua morte. A babá disse que viu Christopher bater muito forte em Sofia, e quando foi falar com Erica sobre isso, Erica simplesmente não deu ouvidos. Outra babá tinha visto Sofia com olhos roxos e Sofia lhe disse, em várias ocasiões, que seu bumbum doía. Além disso, ela sempre ficava com medo e dizia para a babá, não conte para o meu papai. Naquela época, Sofia se referia a Christopher como seu papai. Essa babá também conversou com Erica sobre as coisas que tinha notado, mas também foi ignorada por Erica. Porque se você ignorar, então simplesmente não vai acontecer mais. Certo. Cristóvão e Erica, em várias ocasiões, tentaram culpar essa babá por alguns dos ferimentos que a pequena Alexa teve, incluindo quando ela quebrou a perna e quando havia sangue na fralda dela uma vez. O julgamento de Cristóvão Cereja só aconteceria mais de 5 anos após o assassinato de Sofia, em 26 de setembro de 2016. A promotora começou com uma fotografia de Sofia, descrevendo-a como animada e sempre feliz. Depois, relataram que Sofia teve traumatismo contundente, causando sangramento intenso em várias áreas, enquanto exibiam fotos chocantes dos hematomas aos jurados. A promotoria argumentou que Cristóvão abusou sexualmente e espancou Sofia. A defesa, por outro lado, dizia que, embora seja uma tragédia quando qualquer criança morre, neste caso, não houve estupro, nem assassinato, nem tortura. Eles chamaram o caso de Sofia de um mistério médico, porque não havia marcas de amarração onde alguém a teria segurado, marcas de mordida para se defender ou qualquer evidência de tortura. A defesa de Cristóvão alegou que, se ela tivesse sido estuprada, haveria mais sangue no apartamento e seus ferimentos seriam mais graves. Eles disseram que parte do sangue encontrado pela polícia era por causa de uma rara doença de coagulação que Sofia tinha. Estão forçando a barra com isso. Eles também alegaram que a constipação, assim como os esforços de ressuscitação dos paramédicos, tinham algo a ver com algumas das lesões dela. A defesa alegou que Sofia poderia ter se machucado nos esforços de ressuscitação, porque na ambulância, um paramédico tentou entubá-la 2 vezes sem sucesso, até que os médicos assumiram. Os médicos também teriam dificuldade para entubar Sofia, devido à obstrução nos pulmões. Mas a promotoria afirmou que isso não teria causado os ferimentos que Sofia sofreu. Em resposta ao argumento da defesa sobre o sangue, a promotoria apresentou provas de sangue no colchão de Sofia. Disseram que Cristóvão pode ter lavado outras evidências no chuveiro. A detetive que revistou o apartamento na noite do assassinato de Sofia não achou sangue fresco. Ele disse, no entanto, que havia a possibilidade de que uma pequena quantidade de sangue já tivesse secado quando ele chegou lá. Um bombeiro do condado de Tulare, que também trabalhava meio período como técnico de emergência médica, relatou ter visto o corpo da menina no chão, enquanto paramédicos procuravam um pulso. Na verdade, ele foi o primeiro na ambulância a notar uma pequena poça de sangue embaixo de Sofia. Especialistas médicos, então, encontraram lacerações, além de sangramento ao redor do reto de Sofia. O bombeiro que testemunhou disse que nunca esqueceu a cena. Sua filha tinha mais ou menos a mesma idade na época. Ele disse que, em 16 anos como bombeiro, geralmente não leva o trabalho para casa, mas esse caso ficou marcado para ele. Mais de 10 especialistas médicos testemunharam que a morte de Sofia foi causada por força extrema. Uma delas afirmou que era impossível que essas lesões tivessem sido causadas por um distúrbio de coagulação do sangue. Obrigada!
O Dr. Philip Hayden, que examinou Sofia no dia em que ela foi levada ao hospital em maio de 2011, descreveu em detalhes chocantes a extensão das lesões de Sofia. Sofia tinha várias contusões observadas no couro cabeludo. Ela apresentava vários sinais externos de trauma nas costas e nas nádegas, lesões abdominais e uma contusão no diafragma. Apesar de o doutor admitir que Christopher abusou sexualmente de Sofia e a espancou até desmaiar, afirmou que, naquela noite no hospital, Erica, mãe da menina, relatou outra versão. Ela havia dito a ele que Sofia tinha caído da escada 2 dias antes e, naquele dia, tinha caído em um carrinho de brinquedo de metal. O doutor testemunhou que nada daquilo estava ligado aos ferimentos. O DNA de Christopher também foi encontrado na saia da cama no quarto de Sofia, mas a defesa disse que isso não era incomum, já que aquele já tinha sido o quarto de Christopher. A defesa também mencionou o fato de que nenhum DNA de Cristóvão foi encontrado no corpo de Sofia, e nenhum DNA dela foi encontrado no corpo dele. A lavagem poderia ter eliminado essa evidência de DNA importante, e Sofia estava totalmente encharcada quando os socorristas chegaram. Erica subiu ao banco das testemunhas no julgamento de Cristóvão. Ela disse que seu ex-namorado Cristóvão era um viciado típico, cheio de raiva, violência e abuso quando precisava de uma dose. Ela disse que ele já havia a enforcado, a empurrado contra a parede, jogado porta-retratos nela e feito ameaças de morte quando ela pediu que ele fosse embora algumas vezes. A primeira coisa que Erica se lembrou sobre o dia 7 de maio de 2011 foi que ela e Cristóvão tinham discutido, embora ela dissesse que não se lembrava sobre o que era ou se a discussão ficou física. Embora eu ache que, se tivesse ficado física, isso é algo que você lembraria. Então, meu palpite é que ela está escondendo alguma coisa aí. Erica contou que a discussão só acabou quando ela saiu para buscar heroína, pois Cristóvão mudava muito em abstinência e ela acreditava que as drogas ajudariam. Para conseguir essas drogas, Erica pegou 2 ônibus até Visalia. Lá, ela comprou de 20 a 30 dólares em heroína. Ao voltar para seu apartamento em Exeter, Erica disse que subiu para ver as 2 filhas, que dormiam juntas em uma cama de solteiro no quarto. Ela disse que não lembrava se Cristóvão foi ver as meninas, mas recordava de ter visto um filme com ele. Erica então testemunhou que ouviu um baque vindo do quarto das meninas no andar de cima, mas achou que Sofia só tinha caído da cama. Quando foi investigar, Erica encontrou Sofia deitada no chão, nua, embora depois ela dissesse que estava de calcinha. Imediatamente, Erica percebeu que sua filha estava coberta de vômito e disse que foi ligar para o 190. Depois da ligação, ela voltou para o andar de cima e encontrou Cristóvão lavando Sofia na banheira. Erica então enrolou sua filha em uma toalha e a levou para baixo, para a sala de estar. Em seguida, ela foi até a casa da vizinha pedir uma carona para o hospital. Erica confessou ter mentido à polícia na primeira entrevista por medo de perder a guarda dos filhos ou ser presa pelo uso de drogas. Em seguida, perguntaram se ela confiava em Cristóvão com seus filhos. Ela disse que confiava nele. Não tinha visto nada que provasse o contrário. No depoimento, a promotora perguntou a Erica sobre quando a irmã mais nova de Sofia quebrou a perna. Isso foi em março de 2011, quando ela ainda era um bebê. Erica disse que, na época, Cristóvão contou para ela que eles estavam no parquinho e que o bebê torceu a perna enquanto estava no escorregador. Porém, médicos do hospital que examinaram Alexa afirmaram que a lesão provavelmente foi causada por uma queda. Ao ser confrontado por Erica, Cristóvão mudou a história e afirmou que ela havia caído em uma festa de aniversário. Eu não sei por que Erica acreditaria nisso naquele momento. Também testemunhou o zelador do condomínio onde Sofia morava. Ele entrou no apartamento depois que a polícia saiu para limpar ainda mais o local. Ele encontrou uma embalagem de preservativo, além do que ele acreditava ser um dispositivo sexual no quarto das crianças. Uma vizinha do condomínio falou sobre as mudanças que ela percebeu na época em que Christopher foi morar com Erica e as meninas. Ela suspeitava de uso de drogas no apartamento. Também havia muitas reclamações dos vizinhos sobre o casal, e ela parou de ver Sofia, Alexa e a mãe delas completamente. Uma mulher chamada Karen Beebe testemunhou sobre uma conversa que ela teve anteriormente com Erica. Erica tinha contado para ela que Christopher estava batendo nela e que um dia ele realmente a empurrou contra a parede enquanto a segurava pelo pescoço.
Quando Karen perguntou o motivo, Erika respondeu que era porque as crianças não o chamavam de papai. Porque elas já têm um pai e porque você é um babaca? Eu não sei. Durante as declarações finais, a equipe de defesa de Christopher pediu ao júri que se ativesse aos fatos e não especulasse sobre o que achavam que tinha acontecido. Mas a promotoria disse que os fatos mostravam claramente que Cristóvão havia assassinado Sofia Acosta. Após semanas ouvindo depoimentos, no dia 14 de novembro, o júri considerou Cristóvão culpado. Após a condenação, o júri ouviu depoimentos para determinar qual seria sua recomendação ao juiz em relação à pena de morte. A defesa de Cristóvão argumentou que ele não merecia a pena de morte por nunca ter tido chance de uma vida normal. O declínio do relacionamento dos pais e o uso de drogas pelo pai na adolescência dele foram devastadores para ele. Sim, mas muita gente tem problemas assim e nem por isso sai por aí matando crianças, então. Com 15 anos de idade, Cristóvão já era viciado em heroína e foi deixado para morar sozinho com o irmão em um apartamento. Ainda assim, durante seus 2.000 dias de encarceramento nos últimos 5 anos e meio, a defesa disse que Cristóvão se comportou bem porque foi a primeira vez na vida dele que teve um ambiente supervisionado e estruturado. A promotoria contestou, afirmando que Cristóvão não foi um cidadão exemplar na prisão. Muito longe disso. Na verdade, ele jogou fezes em outro detento, foi pego com uma agulha de 5 centímetros em sua cela e teve 300 dias adicionados à sua sentença por não conseguir seguir as regras. A prova mais incriminadora foi apresentada durante a sentença. Era uma ligação feita da prisão por Charles Cherry, pai de Christopher. Charles pediu ao filho que não sorrisse no tribunal, mesmo sem o júri, pois a família de Sofia permanecia lá. A resposta de Christopher foi: dane-se eles. Ele não tem nenhuma simpatia e nenhum respeito pela família de Sofia. O júri tomou sua decisão e recomendou a sentença de morte para Christopher Cherry, e a juíza concordou. Ele está agora no corredor da morte na prisão de San Quentin, na Califórnia. Jacqueline Perez, ex-amiga de Erika, estava presente na sala do tribunal durante o julgamento. Ela disse que não era mais amiga da Erika e sentia que ela também precisava ser responsabilizada pela morte da Sofia. E eu concordo. O pai do Christopher, também presente no tribunal, disse após: venceram esta parte, mas a guerra continua. Sei que meu filho é inocente e vamos lutar até ele ter um julgamento justo. Ok, boa sorte. Não. Após disputa judicial com Erika, Obi Acosta conquistou a guarda total da filha Alexa. Devido à forma como Sofia morreu, Obi teve que frequentar aulas de controle da raiva e aulas sobre violência doméstica para poder ser elegível a obter novamente a guarda de sua filha. Em 14 de maio de 2011, mais de 60 pessoas se reuniram em canto e oração no Memorial Park, em Livingston, Califórnia, para uma vigília à luz de velas. Vários vestiam camisetas com a foto de Sofia. O pai dela, Obi Acosta, disse sobre Sofia: ela era uma criança feliz e sempre fazia todos sorrirem ao seu redor. Ele então falou sobre como, quando estava no hospital com Sofia, tudo o que queria fazer era pegá-la no colo e abraçá-la, mas ele não podia. Eles deixaram que ele segurasse sua mão, e só. Também foi montado um memorial com flores e velas no Parque Triângulo para Sofia. No dia 24 de maio de 2011, dezenas de pessoas enlutadas se reuniram na funerária Evers e Alcorn para se despedir de Sofia Acosta. Durante a cerimônia foram cantadas músicas e os familiares soltaram pombas brancas. Sofia foi então enterrada no cemitério de Winton. Procurando qualquer sinal da estudante Charlize Mutton, que foi vista pela última vez na quinta-feira, mas sua mãe e seu padrasto só relataram seu desaparecimento na manhã de sexta-feira. Acredita-se que a menina de 9 anos veio para as Montanhas Azuis de férias, vinda de Queensland, e estava hospedada na propriedade da família do noivo de sua mãe, que também é um local popular para casamentos. Vizinhos disseram aos investigadores que viram um carro sair da residência na manhã de sexta-feira sem os faróis acesos. Charlize Mutton, também carinhosamente chamada de Charizy, nasceu em 11 de agosto de 2012, filha de Calista Mutton e Scott Hansby.
Charlize era considerada inteligente, doce, animada e comportada. Amava os animais e queria ser veterinária quando crescesse. Charlize vivia com os avós em Tweeds Head, na divisa de New South Wales com Queensland, desde os 4 anos. Isso ocorreu porque Calista, mãe de Charlize, não conseguiu cuidar bem da filha. Calista aparentemente tinha problemas com drogas e saúde mental, e a droga que ela mais usava era a metanfetamina. Enquanto cumpria pena em um programa penitenciário, Calista conheceu Justin Stein, de 31 anos. Ele também cumpria 5 anos de prisão por tentativa frustrada de importar cocaína. Justin também lutava contra o vício em heroína. E Calista estava na prisão, devido a um incidente de trânsito em que seu passageiro morreu. Ela ficou lá por 3 anos. Então Calista e Justin mantiveram o relacionamento após serem libertados em 2020. Então, Charlize não via muito a mãe, mas no dia 21 de dezembro de 2021, ela voaria para Sydney para ver a mãe e o agora noivo dela, Justin Stein. A pequena Charlize estava animada para a viagem e ela até já chamava Justin de papai. Além disso, Charlize perguntou ao avô, antes de partir, se ele achava que Justin seria um bom pai. Durante a visita de Charlize, o trio passava grande parte do tempo nos jardins privados Wildstein, no Monte Wilson, onde a família de Justin tinha uma casa. Elas também passaram parte das férias em um trailer no Riviera Ski Park, a cerca de 90 minutos da casa da família de Justin. Pelas fotos felizes e engraçadas com sua mãe, Charlize parecia estar se divertindo muito. Mas então, no dia 14 de janeiro de 2022, poucos dias antes de Charlize estar programada para voltar para casa e ver seus avós, ela seria dada como desaparecida. Agora, 3 dias antes disso, em 11 de janeiro, Charlize viajou com Justin para a casa da família dele, enquanto sua mãe ficou para trás no Riviera Ski Gardens, na caravana. Embora não se saiba exatamente a que horas eles saíram, a última mensagem de texto que Charlize enviou para sua avó foi às 18h20 e o celular de Charlize, na época, registrou localização próxima à caravana. Cerca de 1 hora depois que Charlize e Justin saíram, Calista mandou uma mensagem para ele, para se certificar de que eles tinham chegado bem. Embora Justin não tenha respondido por um tempo, ele finalmente respondeu às 20h20 dizendo para ela que eles tinham chegado, mas que ele só tinha deixado o celular no carro. Ele disse que naquele momento preparava o jantar para Charlize enquanto ela via TV e brincava com balões. Na manhã seguinte, Justin enviou outra mensagem para Calista, dizendo que Charlize não estava bem e havia vomitado no chão e na cama. A garotinha acordou no meio da noite, muito pálida, foi ao quarto de Justin, entrou na cama dele e ficou lá até o amanhecer. Na manhã seguinte, ela acordou ainda doente e vomitando. Justin disse para Calista que, como Charlize ainda não estava se sentindo bem, ele ia deixá-la na cama para descansar. A mensagem que ele enviou dizia: "Estou literalmente prestes a sair pela porta. Charlize vai ficar na cama. Ela está exausta e já voltou a dormir." Justin acalmou Calista ao garantir que Charlize não estaria sozinha. Havia um leiloeiro que tinha passado lá para avaliar algumas antiguidades para a família dele, e ela disse que não se importava de ficar de olho na Charlize enquanto ele ia buscar a Calista. Por algum motivo, isso foi aceitável para Calista, mesmo sem saber quem era essa pessoa. Então, Justin voltou sozinho para buscar Calista, e quando fez isso, os dois demoraram para voltar até Charlize. Eles foram primeiro para Surrey Hills para comprar metanfetamina, e enquanto estavam lá, acabaram fazendo sexo no banheiro público. Após essa viagem para pegar drogas, o casal voltou para a casa da família de Justin, chegando às 20h44. Quando chegaram, perceberam que todas as luzes estavam apagadas, e ao entrarem, Charlize não estava em lugar nenhum. Justin saiu à procura dela pela casa, enquanto Calista ligava para hospitais locais tentando saber se alguém levou sua filha para lá. Nesse momento, Calista notou que a bolsa e o moletom de Charlize sumiram. Enquanto Justin procurava Charlize pela casa, ligou para sua mãe, dona do local, e descobriu algo chocante. O leiloeiro, com quem ele disse ter deixado a garotinha, não deveria estar lá até a semana seguinte. Ele contou que entrou em pânico, saiu para procurar Charlize pela propriedade, mas não a encontrou. O casal conseguiu dormir e Justin acordou na manhã seguinte com o som da caminhonete ligando. Ao correr para fora, Calista já saía de carro e ele tentou alcançá-la.
Mas Calista não saiu para procurar sua filha. Ela foi embora porque na noite anterior mexeu no celular do noivo, Justin, e descobriu que ele usava aplicativos de namoro e conversava com sua amiga, apesar de ela ter pedido especificamente que ele não falasse com essa amiga. Além disso, no dia anterior, quando os dois fizeram sexo no banheiro público, quando Justin ejaculou, saiu sangue do pênis dele. Calista então pesquisou no Google os sintomas da gonorreia e descobriu que esse era um deles. Agora ela estava convencida de que Justin definitivamente estava traindo ela. Após sair com a caminhonete de Justin, Calista enviou várias mensagens acusando-o de traição. Você é um mentiroso, traidor, perdi minha filha, vou acabar com tudo, sou tão burra, escreveu. Calista foi a um acampamento local para se recompor emocionalmente. E ela mandou outra mensagem para Justin, e dessa vez dizia: vou pegar minha filha e levá-la para a casa do meu irmão. Não vou perdê-la por sua causa. Eu sou tão burra. Calista também mandou uma mensagem para uma amiga nessa época, contando que tinha mexido no celular de Justin e descoberto que ele estava traindo ela. Além disso, ela disse para essa amiga que não queria ir à polícia sobre o desaparecimento da filha porque tinha medo de que, se a encontrassem, ela acabaria perdendo a menina. Agora, Justin estava com raiva e desesperado para recuperar sua caminhonete. Então, ele começou a deixar várias mensagens de voz para Calista. Nessas mensagens, ele a xingou repetidamente e disse que ia matá-la. Depois, ele registrou sua caminhonete como desaparecida. Calista, porém, retornou à propriedade da família de Justin entre 30 e 60 minutos depois e tentou se esconder dele ao voltar. Justin acabou encontrando Calista e, quando a encontrou, a atacou. Ele começou a chutar e bater nela por todo o corpo. Calista ficou com hematomas nos braços e arranhões por todo o peito. Depois que se acalmou um pouco, Justin disse à noiva que a leiloeira com quem ele tinha deixado Charlize talvez não fosse quem ele pensava que era. E o desaparecimento da garota poderia estar ligado a antigos contatos do seu passado criminoso. Justin então disse que ele mesmo iria procurar a garotinha e que estava disposto a lutar por ela. Então ele saiu dirigindo a caminhonete, agora rebocando o barco. Enquanto procurava por Calista, Justin falou novamente com sua mãe ao telefone, e ela disse que acreditava que Calista era responsável pelo desaparecimento da filha, porque as coisas simplesmente não estavam batendo. Ela disse que Calista não parecia tão abalada quanto uma mãe deveria. Justin acalmou a mãe, afirmando que descobriria toda a verdade. Após falar com a mãe, Justin ligou para Calista e contou que feriu um homem numa casa onde pensava que Charlize poderia estar, dizendo que o esfaqueou. No dia seguinte, 14 de janeiro às 8h12 da manhã, Calista finalmente decidiu registrar o desaparecimento de sua filha, Charlize, 2 dias inteiros depois de ela supostamente ter desaparecido. 61.656. Ligue para uma sessão. Precisa relatar uma missão. Pode falar, você está com a polícia. Me desculpe. Quer dizer, denunciar o desaparecimento da minha filha. Quantos anos ela tem? Ela tem 9 anos e... Filha, ok. E quando foi a última vez que você viu sua filha? Há 2 noites. 2 noites. Então, para onde ela foi há 2 noites? Ela estava aqui e ela estava... Coisas, eu não estava aqui. Meu parceiro estava, ele estava aqui e ele... Durante a manhã ela estava meio doente. Então ela estava meio letárgica e eu estava a 2h30 de distância. E Justin e a senhora que veio fazer o leilão para a mãe dele, que era amiga dela. Ele perguntou se ela poderia cuidar dela enquanto ele ia me buscar, porque ele não queria que ela ficasse no carro, já que ela estava vomitando, e ela concordou, e a senhora disse... sim, sem problemas, pode levar o tempo que precisar. E quando voltamos, eles tinham ido embora, e eu pensei que talvez ela tivesse sido levada, então liguei para os hospitais, mas... E aparentemente ontem de manhã foi a última vez que alguém a viu. Sim.
Ela só ligou depois que Justin voltou ao parque de trailers, disse que seus associados não estavam envolvidos e que ela deveria procurar a polícia. Poucas horas após ela ter sido dada como desaparecida, Justin foi levado à delegacia de Penrith para interrogatório. Cerca de 1 hora depois do início da entrevista, Justin desabou e começou a se emocionar, dizendo que se sentia responsável porque foi ele quem deixou a menininha com alguém que ele acreditava ser a responsável pelo leilão. E quando os detetives perguntaram a ele se achava que Charlize não estava mais viva, ele respondeu, dizendo que achava que ela ficaria bem. No meu coração, eu acho que ela vai ficar bem porque eu conheço o tipo de garota que ela é. Se algo tivesse acontecido, ela teria deixado algum sinal ou algo assim. Justin negava repetidamente qualquer envolvimento no desaparecimento ou possível assassinato de Charlize, como insinuava a polícia. Ele afirmava que Charlize significava tudo para ele e que teria contado imediatamente se algo ruim tivesse acontecido com ela. Ele também disse aos investigadores que achava que Calista não se importava com a filha como deveria e afirmou que ela não havia, abre aspas. Depois de sair da prisão, Justin afirmou que estava tentando construir uma nova vida, enquanto Calista só ficava sentada sem fazer nada. Como ele não estava preso nesse momento, Justin saiu do prédio e pediu um cigarro antes de admitir aos detetives que não tinha sido totalmente sincero. E ele queria uma segunda entrevista, e durante essa segunda entrevista, ele mentiria ainda mais. Ele afirmou à polícia que Charlize não esteve com ele na propriedade da mãe dele e que a viu pela última vez em 10 de janeiro. Ele afirmou que só soube do desaparecimento dela em 14 de janeiro e tinha certeza de que a mãe estava envolvida. Então a polícia começou a vasculhar o celular de Justin, mas a história que ele estava contando agora não batia mais. Calista ficou tão abalada com o desaparecimento da filha que precisou ser internada no Hospital Memorial das Montanhas Azuis. Lá, ela recebeu tratamento de saúde mental e os médicos também descobriram que Calista estava grávida de 8 a 12 semanas de um filho de Justin. Nos dias após o desaparecimento de Charlize, centenas de policiais e equipes de emergência procuraram pelos cachorros dela. Helicópteros, voluntários e moradores locais passaram 5 dias vasculhando as densas florestas das Montanhas Azuis, alguns dias após Charlize ser dada como desaparecida. A polícia conseguiu obter as coordenadas geográficas do telefone de Justin, que mostraram que ele havia dirigido e parado perto do Rio Colo. Quando a polícia foi até esse local, encontrou marcas de pneus na beira da estrada, junto com areia e marcas de arrasto no chão. Mas abaixo no barranco, perto do rio, eles acharam um barril de plástico laranja. Ele estava entre 2 galhos, parecia ter sido empurrado da estrada. No barril, o corpo de Charlize estava enrolado em plástico e coberto de areia. Ela tinha 2 ferimentos de bala, um na parte inferior das costas e outro na bochecha. Uma toxicologista forense acabou determinando que Charlize havia consumido uma dose tóxica do medicamento quetiapina, ou o genérico do Seroquel, 6 horas antes de sua morte. Esse medicamento teria causado uma sedação profunda em uma criança. E adivinha quem tinha essa medicação prescrita? Justin Stein. Ele usava essa medicação para tratar a esquizofrenia e o remédio estaria na casa da mãe, nas montanhas. Enquanto buscavam Charlize, a polícia também revisava os passos de Justin. Dados do celular e imagens de câmeras de segurança rastrearam os movimentos de Justin por cerca de 8 horas no dia 13 de janeiro, antes dos dados mostrarem que ele voltou para as Montanhas Azuis. Então, como eu disse, Charlize passou a noite de 11 de janeiro sozinha com Justin, enquanto a mãe dela ficou no parque de caravanas. Acredita-se que foi ou na noite de 11 de janeiro ou na manhã de 12 de janeiro que Justin matou Charlize. No dia 13, quando ele saiu da casa da mãe para procurar Charlize, imagens de câmeras de segurança mostram o Holden colorado vermelho de Justin, rebocando seu barco, e na traseira do veículo havia um barril escondido sob uma lona azul. Ele foi dali até o Bunnings de Marsden Park, onde comprou sacos de areia. Depois disso, ele foi até um 7-Eleven próximo, onde comprou uma lata de Coca-Cola, um raspadinha e uma barra de Snickers, antes de abastecer seu barco em um posto pressão arterial ali perto. Antes de descartar o corpo de Charlize, os dados mostraram que Justin foi a pelo menos 3 rampas de barco em Sydney, Rose Bay, Germain e Windsor. Justin foi primeiro até o cais de Rose Bay, onde deu algumas voltas no estacionamento antes de ir embora por algum motivo. Depois, ele foi ao cais de Germain, mas decidiu que também não serviria.
Depois, Justin foi ao cais de Windsor. Nesse tempo, Calista também enviou uma mensagem pedindo: "Por favor, traga nosso bebê de volta." Quando Justin chegou ao cais de Windsor, ele não conseguiu colocar o barco na água. O plano dele estava desmoronando. Acreditava-se que o peso de Charlize, a areia e o barril era pesado demais para ele levantar e colocar no barco. Depois de tentar por cerca de 20 minutos, Justin então foi para o rio Colo, onde ele ficaria por cerca de 50 minutos se desfazendo do corpo de Charlize. Depois de empurrar o barril contendo o corpo de Charlize ribanceira abaixo, Justin então voltou para a casa de sua mãe, nas montanhas às 2h45 da manhã. Durante a investigação, a polícia descobriu que faltava um barril de plástico na casa da mãe de Justin, indicando grande chance de o assassinato de Charlize ter ocorrido ali. Por fim, Justin acabou admitindo que se desfez do corpo de Charlize, mas disse que, na verdade, foi a mãe dela quem atirou nela, não ele. E embora ele tenha sido quem colocou o barril na caminhonete, ele afirmou que não fazia ideia de que o corpo de Charlize estava lá dentro. Justin admitiu participação no plano para encobrir o assassinato de Charlize, mas só após descobrir que o corpo dela estava no barril. Ao perceber que Calista colocou os restos da filha dentro, ele entrou em pânico e os descartou. Calista negou qualquer envolvimento na morte da filha, e a polícia conseguiu determinar que ela não estava na casa nas montanhas no momento em que se acredita que Charlize tenha sido assassinada. Justin foi preso e acusado pelo assassinato de Charlize, permanecendo sob custódia sem fiança. Preso, Justin foi questionado por um agente penitenciário se matou Charlize. Ele disse a esse guarda que não, mas que estava nas proximidades quando ela foi baleada. Justin Stein também ligou para sua mãe, Anne Stein, 18 vezes enquanto estava no Silverwater Correctional Complex. Em uma dessas ligações, Justin foi ouvido dizendo à mãe que precisava que ela recuperasse algo para ele que ele havia enterrado nas montanhas. Ele disse a ela que havia pegado emprestado certas coisas de amigos para cuidar daqueles drones, que depois ele jogou em um arbusto. A mãe de Justin contou que a polícia já encontrara o que ele enterrou. Justin não sabia que semanas antes, uma mulher tinha se deparado com um feixe suspeito de gravetos enquanto procurava flores silvestres. Inicialmente, a mulher não deu importância, mas ao comentar com seu filho, que trabalhava na equipe de busca por Charlize, ele sugeriu que avisasse a polícia. Os detetives foram ao local fora de uma trilha nas Montanhas Azuis e desenterraram 2 rifles com munição. Um dos rifles possuía mira acoplada, e a polícia concluiu que Justin o comprou meses antes no eBay. Ao analisar a mira, foram encontradas impressões digitais de Justin por toda parte. Então, armas haviam sido roubadas de uma propriedade vizinha em Mount Wilson, tanto por Justin quanto por Calista, em novembro de 2021. Uma dessas armas foi usada para matar Charlize. Tanto Calista quanto Justin acabaram sendo acusados de roubar essas armas. E Justin também seria acusado de posse de pornografia infantil. Mais de 4 meses após o assassinato de Charlize Martin, o homem acusado de matá-la voltou ao tribunal para enfrentar novas acusações. Justin Stein foi acusado de 2 posses de rifles ilegais como estes. Segundo a polícia, eles foram roubados de propriedades vizinhas à de sua família em Mount Wilson. Também teria sido encontrado com vídeos que retratam pornografia infantil. Detetives da equipe de homicídios dizem que os vídeos não envolviam Charlize, que era a futura enteada de Stein. No julgamento dele, que começou em junho de 2024, Justin Stein se declarou inocente do assassinato de Charlize Mutton. A promotoria, porém, achava que Justin havia dado o antipsicótico para Charlize. Quando ela ficou muito doente por isso, ele atirou uma vez na cabeça dela e uma vez nas costas. Embora não tenha sido apresentado motivo claro no julgamento de Justin, ele foi interrogado no tribunal sobre como ele ficou sozinho com a garotinha, como ele deu a ela um medicamento que a deixaria sonolenta, como ela dormiu na cama dele e o fato de que ela foi colocada no barril com roupas, mas sem roupa íntima. A defesa de Justin ainda tentava culpar a mãe de Charlize pelo assassinato. Interrogado por seu advogado, Justin sentou-se no banco das testemunhas e chorou ao relatar sua versão dos últimos momentos de Charlize. Justin disse que, na manhã do dia 12 de janeiro, Charlize estava doente e vomitando, então ele lhe deu 2 comprimidos de ibuprofeno.
Nunca ouvi falar de ibuprofeno funcionando para vômito. Tudo bem. O laudo toxicológico também não encontrou ibuprofeno no organismo dela. Ele então disse ao júri que colocou Charlize no carro mesmo ela estando doente, antes de ir buscar a mãe dela. Justin disse ao júri que os três então viajaram para Surrey Hills, onde ele e Calista compraram drogas, mas negou ter feito sexo, alegando que Calista o viu passear com o cachorro, enquanto a mãe dela estava no banheiro se drogando, segundo ele. Ao retornarem à casa em Mount Wilson naquela noite, Justin disse que perguntou a Charlize se queria algo para o jantar e depois foi trabalhar em um carro no galpão. Enquanto fazia isso, ele disse que de repente ouviu um tiro e Charlize gritar, "Justin!" Então ela gritou, "Mamãe, não!" antes que um segundo tiro fosse disparado. Justin disse, "Eu fui até a cerca. Foi quando vi Charlize no chão." E Calista estava com um rifle na mão. Ele insistiu que Calista então se virou para ele e disse, "Que diabos você fez? Você fez isso. Você me fez fazer isso." Então Calista gritou para ele pegar uma lona e apontou o rifle para a cabeça dele. Justin, então, afirmou que voltou para o galpão por 5, talvez 10 minutos. As histórias dele mudaram. Mas depois que ele saiu do galpão, tanto Calista quanto o corpo de Charlize tinham sumido. Então, segundo Justin, Calista pegou sua filha de 35 quilos junto com o rifle e, sem deixar rastros ou fazer barulho, ela desapareceu misteriosamente. Justin também afirmou que Calista, de alguma forma, conseguiu colocar o corpo da filha no barril sozinha antes de fugir. Enquanto isso, ele enrolava um baseado para si. Mais tarde, diria que naquela noite, chorou até dormir. Por favor. E outra parte inacreditável dessa história é que Justin não só afirmou que Calista conseguiu colocar Charlize no barril sem que ele soubesse, mas também cortou um pedaço quadrado do chão ensanguentado e colocou no barril junto com a filha. Essa foi uma narrativa desnecessariamente inventada para explicar por que grama e terra ensanguentadas foram encontradas dentro do barril com Charlize. No dia seguinte, em 13 de janeiro, Justin carregou o que disse ser um barril vazio, o que não entendo como seria possível, já que pesa 35 quilos. Você não pensaria que o barril estava vazio se ele pesasse mais de 35 quilos? Ah, fala sério, cara. Ele disse que depois parou na Bunnings para comprar suprimentos para seu trailer. Justin admitiu ter mentido à polícia sobre seus contatos criminosos e o leiloeiro, mas disse que Calista inventou essas histórias e ele apenas a acompanhou. A mãe de Justin também depôs para a defesa no julgamento. Ela disse que, apesar de não lembrar de muitas ligações daquela época, recordava uma do dia 12 de janeiro. Annie me contou que seu filho ligou para ela naquela noite e disse que ia buscar Calista e Charlize no parque de trailers e que todos estavam voltando para a casa em Mount Wilson. Ela disse ao júri que não ficou feliz com isso. E ao fundo dessa ligação, ela ouviu alguém dizer, "Norelli, é só uma noite." Quando perguntaram a quem pertencia essa voz, ela disse que era atrevida, então só podia ser Charlize. Mas nas imagens do interrogatório de Anne Meese pela polícia, ela havia dito que não tinha ouvido nada ao fundo daquela ligação. Anne Meese também diria no tribunal que o relacionamento entre Calista e sua filha não era como deveria ser, alegando que ela frequentemente era agressiva com Charlize. Mas aqui está o que o avô e tutor de Charlize, Clinton Mutton, disse. De longe, o relacionamento de Charlize com a mãe era muito amoroso e incondicional. Charlize às vezes chorava dizendo isso. Ela sentia falta da mãe e esperava ansiosa para falar com ela. Ele contou que a menina de 9 anos fazia chamadas de vídeo com o casal. Ela disse que gostava muito de Justin e me perguntou se eu achava que ele seria um bom pai. O avô acreditava que o casal estava limpo quando permitiram que a neta os visitasse no Natal de 2021. Sr. Mutton revelou sua última conversa com Charlize no início de janeiro, cerca de uma semana antes do assassinato. Ele disse que ela estava feliz, de bom humor, e disse a ele que o amava. Agora, também foi dito que Anne, na verdade, foi à delegacia em 17 de fevereiro de 2022 e lhe mostraram fotos das armas de fogo que a polícia recuperou na floresta. A detetive teria dito a Anne que o tiro fatal parecia ser compatível com um disparo de rifle. Anne então disse a ele, "Você disse que ela foi baleada 2 vezes, não foi? É isso que foi divulgado."
A detetive disse a NME que a polícia só informou que Charlize morreu por ferimento de bala, sem divulgar mais detalhes. Ela também descreveu sua futura neta como uma menininha adorável e linda, que não merecia ter sua vida interrompida tão cedo. Ao final do julgamento, Justin Stein foi considerado culpado pelo assassinato de Charlize e será sentenciado em 23 de agosto de 2024. E o pai biológico de Charlize, Scott Hansby, postou uma despedida emocionante para sua filha no Facebook, dizendo: "Adeus, minha linda menininha. Eu te amo tanto. Sinto sua falta todos os dias. Você conquistou os corações do país e do mundo, e agora esses corações estão se partindo junto com o meu." Ele continuou: "Isso não acontece. As crianças precisam estar seguras. O que há de errado com vocês? Vamos conseguir respostas para você, querida, e te homenagear como merece. Esse não é o fim da sua história." A antiga escola primária de Charlize Mutton, Tweed Heads Public, em Nova Gales do Sul, fez um memorial na entrada, onde deixaram flores, cartões e presentes. Eles também realizaram uma vigília à luz de velas para a menina em 19 de janeiro de 2022. A vida dela inteira girava em torno dessas crianças. Eu não sei o que deu errado, eu não sei o que mudou. Gostaria de dizer que ela teve uma recaída, mas nem sei disso. Elijah Vu nasceu em 20 de agosto de 2020, filho de sua mãe, Katrina Bauer, e de seu pai, Jimmy Vu. Ele também tinha uma irmã mais velha que nasceu em maio de 2017 e ela estava no espectro autista. Elijah amava caminhões, dinossauros e sua cor favorita era azul. Ele também gostava muito de ir à praia. Diziam que ele era uma criança muito doce e carinhosa. Agora, a mãe de Elijah, Katrina, tinha um histórico de doença mental, registros criminais em vários estados e um histórico de comportamento errático. Ela também havia sofrido uma lesão cerebral traumática. Sua família dizia que sua história mudava dependendo de quem era seu público. Os pais de Elijah se separaram quando ele tinha 6 meses, em fevereiro de 2021. Isso aconteceu depois que seu pai, Jimmy, foi preso por uma série de acusações. Depois, ele foi condenado por essas acusações, que incluíam agressão física a uma criança, posse de arma de fogo por um criminoso condenado, agressão, conduta desordeira, posse de THC com intenção de distribuir e posse de metanfetamina. Ele está cumprindo pena na prisão de Oshkosh desde o início de 2023. Durante todo o relacionamento dos pais de Elijah, Jimmy era visto como abusivo com Katrina. Ela chegou a fotografar e postar nas redes sociais vários hematomas que havia recebido dele. Mas depois que eles se separaram, Katrina não tinha mais onde morar, então acabou perdendo a guarda de Elijah e da irmã dele em abril de 2021. Ela acabou recuperando a guarda exatamente um ano depois, em abril de 2022. E durante o tempo em que eles foram tirados da mãe, as duas crianças foram colocadas em um lar adotivo. Então, em novembro de 2022, Katrina começou a sair com seu ex-namorado, que se chamava Jesse Vang. Jesse Vang tinha um histórico criminal que remontava à época em que ele era apenas um adolescente. Suas condenações incluíam abuso infantil, violação de fiança, conduta desordeira e até uma acusação federal de tráfico de drogas, pela qual ele passou 3 anos na prisão. Jesse recebeu sua acusação de abuso infantil em 2002, depois de ter agredido um outro interno menor de idade, que era 5 anos mais novo do que ele. Jesse tinha 17 anos na época, e o outro detento tinha 12. Katrina e Jesse já tinham um histórico complicado. Em 2015, a polícia atendeu a uma ocorrência no American Inn em Appleton, onde Katrina se escondeu dentro de um banheiro e acabou chamando a atenção dos funcionários, que acionaram a polícia. Quando as autoridades chegaram, a mãe de Elijah disse a eles que estava sendo assediada por 2 homens asiáticos, um deles sendo Jesse. Ela também relatou que os homens disseram a ela que ela era propriedade deles e detalhou como seria levada para uma casa perto de Minneapolis, onde teria que se prostituir em troca de drogas e dinheiro. 2 meses após o assédio, Katrina pediu à polícia que não investigasse o caso, dizendo que agora estava com Jimmy Vu e que Jimmy cuidaria disso. Porque, segundo ela, Jimmy era um alfa e Jesse estava abaixo dele em algum tipo de hierarquia.
No entanto, os promotores ainda acabaram acusando Jesse pelo incidente no motel. Ele foi acusado de conspiração para cometer tráfico de pessoas e agressão de segundo grau. Mas o Estado acabaria retirando as acusações contra ele, porque ele já havia sido indiciado em um tribunal federal e estava detido em Minnesota por acusações de conspiração para distribuir metanfetamina. Então, por que Katrina voltou a vê-lo, eu realmente não faço ideia. Você ficará ainda mais chocada e confusa ao ouvir o que ela pediu para ele fazer depois, especialmente sabendo desse histórico. Recentemente, Katrina estava tendo dificuldades para lidar tanto com Elijah quanto com a irmã dele. Como a irmã dele estava no espectro autista, ela frequentemente tinha explosões violentas e crises emocionais. Isso estava se tornando exaustivo tanto emocionalmente quanto fisicamente para Katrina. E ela mesma admitia que tinha chegado ao ponto em que tudo o que fazia era gritar com a filha. Uma vizinha de Katrina também confirmou que isso era verdade. Tudo o que ela fazia era gritar. No entanto, ela gritava constantemente com as duas crianças. Essa vizinha morava no apartamento debaixo de Katrina e seus 2 filhos em Wisconsin Dells, e disse que teve que chamar a polícia várias vezes por causa do quanto conseguia ouvir Katrina gritando com as crianças. Ela também disse que sabe que vários outros inquilinos chamaram a polícia, porque não só ouviram ela gritando com as crianças, mas também a viram puxando-as pelos braços. E toda vez que a polícia ia até a casa para verificar a situação, Elijah e sua irmã acabavam levando ainda mais gritos depois que eles iam embora. Muitas vezes, os vizinhos viam as crianças no quarto batendo na janela, acenando e querendo apenas dizer oi, porque se sentiam tão sozinhas e isoladas. Então, Katrina estava claramente longe de ser uma boa mãe. Mas então, em fevereiro de 2024, ela fez algo completamente estúpido e absolutamente sem lógica. Katrina ligou para o namorado, Jesse, e pediu para ele ficar com seu filho Elijah por alguns dias para ensiná-lo a ser um homem. Ele tem 3 anos de idade. Apenas 3. Mas, de acordo com Katrina, o garotinho vinha apresentando comportamentos ruins e ela esperava que Jesse pudesse ajudar a mudar isso. Então, em 12 de fevereiro de 2024, Katrina deixou seu filho Elijah com a criminosa condenada e conhecida traficante de pessoas, Jesse Vang. Jesse morava em um apartamento na altura do número 3.900 da Mishicot Road, em Two Rivers. A mãe disse para Jesse que planejava buscar Elijah de volta, 11 dias depois, em 23 de fevereiro. Mas 3 dias antes disso, Elijah desapareceria. Na manhã de 20 de fevereiro, às 11 horas da manhã, Jesse ligou para o 911 e relatou o desaparecimento do menino. Ele viu Elijah pela última vez às 8 horas, quando pediu ao garoto que ficasse ao lado da cama e rezasse. Jesse então adormeceu, e quando acordou horas depois, Elijah havia sumido. Um alerta Amber para o menino de 3 anos foi imediatamente emitido, e as buscas por Elijah começaram. Jesse Vang e Katrina, mãe de Elijah, foram levados pelos detetives para interrogatório. Ao falar com a polícia, Jesse, a última pessoa que se acreditava ter visto Elijah, disse que na noite anterior trocou a fralda de Elijah por volta das 8 ou 9 horas. E então ele colocou o menininho de castigo antes da hora de dormir. Depois, enquanto Elijah ficou parado cumprindo seu castigo, Jesse foi para outro cômodo, assistiu a um filme, tomou 3 cervejas e ingeriu um relaxante muscular para ajudar a dormir. Na manhã seguinte, Jesse acordou por volta das 7h30 e preparou seu próprio filho com necessidades especiais para a escola. Depois ele o levou até o ponto de ônibus. Quando saiu de casa, Elijah estava dormindo no futon. E quando Jesse voltou às 8 horas, ele e Elijah tomaram café da manhã juntos. Depois disso, o garotinho foi instruído a se ajoelhar aos pés da cama e rezar, enquanto Jesse foi para o outro cômodo e adormeceu, deixando Elijah completamente sem supervisão. Então, quando Jesse acordou de sua soneca horas depois, Elijah não estava em lugar nenhum, e o cobertor vermelho e azul do menino também havia sumido. Quando os detetives perguntaram a Jesse sobre a disciplina que Elijah recebia, ele disse que muitas vezes consistia em fazer Elijah ficar em um lugar só por 1 a 3 horas e ou rezar ou repetir várias vezes: "Desculpa, mamãe."
A polícia também descobriu que a criança de 3 anos não sabia usar o penico e ainda era alimentada principalmente por mamadeira. Elijah também não pôde brincar com o único brinquedo que Jesse tinha em casa porque ele ficou de castigo o tempo todo durante os 11 dias em que deveria estar lá. Ridículo. Quando as autoridades falaram com Katrina, mãe de Elijah, receberam declarações contraditórias sobre seu paradeiro e os fatos que causaram o desaparecimento de Elijah. Katrina também tentou defender sua decisão de mandar Elijah para a casa de Jesse, dizendo que havia conversado com Jesse sobre os limites das punições que ela não queria que ele usasse com seu filho. Mas a verdade é que Katrina sabia das táticas disciplinares que Jesse usava, e ela mandou seu filho de 3 anos para lá justamente por motivos disciplinares. Ela também sabia do descuido que Elijah enfrentaria na casa de Jesse. Como parte da investigação, os detetives também iriam vasculhar os celulares de Jesse e Katrina. Foi aqui que eles descobriram que Katrina havia mentido para eles sobre seu paradeiro, porque ela realmente esteve em Two Rivers em alguns dos dias em que Elijah também esteve lá na casa de Jesse. Os registros dos celulares também indicaram que Jesse havia informado Katrina sobre um incidente em 17 de fevereiro, no qual Elijah havia enchido demais a fralda. Isso levou Jesse a dar um banho frio nele como punição. Aparentemente, Katrina esteve na casa de Jesse logo após esse incidente em 17 de fevereiro, e ela admitiu ter visto seu filho naquele momento. Ela também esteve na casa de Jesse no dia anterior, 16 de fevereiro. Outra troca de mensagens foi encontrada entre os dois, na qual Jesse diz para Katrina confiar nele e fala: "Eu vou garantir que ele me odeie e odeie estar aqui." Ela responde: "Não quero que ele te odeie, só que ele te tema." Jesse então disse para ela: "Ele me temia, mas não me respeitava. Agora estou fazendo ele me respeitar." Havia também uma foto apagada que foi recuperada do celular de Katrina. Ela estava datada de 14 de fevereiro, mostrava Elijah vendado, deitado em uma cama, e ele tinha o que pareciam ser hematomas na cabeça, no pescoço e no braço. Também havia outra foto do dia seguinte, 15 de fevereiro, que mostra Elijah em pé em um canto, usando apenas uma fralda cheia, e ele está rezando. As autoridades conduziam uma investigação intensa para localizar Elijah. A busca extensa deles pela área incluiu cães de busca, drones sobrevoando a região e rios sendo vasculhados. A polícia de Dois Rios prometeu que não deixaria pedra sobre pedra. Eles também acabariam realizando buscas em aterros sanitários próximos, assim como no ferro velho Avery, o mesmo que pertencia à família de Stephen Avery. Centenas de voluntários também se juntariam aos esforços de busca pelo pequeno Elijah. A busca pelo menino acabaria se expandindo além do condado de Manitowoc e chegando aos condados vizinhos. Além das buscas, as pessoas mostraram apoio com fitas e luzes azuis e verdes pela cidade. Azul era a cor favorita de Elijah, e verde simboliza esperança na recuperação de crianças desaparecidas. Poucos dias depois que Elijah foi dado como desaparecido, sua mãe de 31 anos, Katrina, foi presa e acusada de negligência infantil. Ela foi mantida sob fiança de $15.000 em dinheiro. Jesse Vang, de 39 anos, também foi preso, é claro, e foi acusado de negligência infantil. Ele foi mantido sob fiança de $20.000 americanos em dinheiro. Algumas semanas depois, em março, a acusação de negligência infantil contra Katrina foi alterada para negligência infantil crônica. Depois que foi descoberto que, em 16 de fevereiro, Katrina deixou Elijah completamente sozinho no apartamento de Jesse, enquanto ela e Jesse foram a vários lugares pela cidade de Manitowoc. Foi incluída outra acusação de negligência infantil, relacionada à filha de 6 anos. O motivo dessa acusação foi porque surgiram evidências de que Katrina deixou sua filha de 6 anos sozinha em um carro por aproximadamente 1 hora no dia 14 de fevereiro. Nesse período, o carro estava desligado no frio. Afinal, era fevereiro em Wisconsin, e as temperaturas naquele dia estavam entre 3 e 1 grau Celsius. E o motivo pelo qual ela deixou a filha no carro foi para poder entrar no apartamento do Jesse e fazer sexo com ele. Isso foi descoberto depois que a polícia encontrou uma mensagem de texto em que Katrina disse ao Jesse que ia deixar o carro desligado para que nenhuma luz ficasse acesa e não chamasse atenção.
Ela sabia que era errado, mas fez mesmo assim. 2 acusações adicionais de obstrução da justiça também foram feitas contra Katrina, e isso se baseou no fato de que ela inicialmente disse ao Jesse para não cooperar com as autoridades na busca por seu filho. Se isso não indica culpa, não sei o que indica. Durante a mesma audiência em que essa informação foi revelada, a advogada de Katrina também entrou com um pedido para reduzir a fiança de $15.000 para apenas uma fiança sem pagamento, só com assinatura. Ele alegou que ela não representava perigo para o público nem risco de fuga. A mãe de Katrina, Jodie Bauer, discordou dessa opinião e uma declaração escrita por ela foi lida no tribunal. Nela, Jodie explicou por que achava justa a fiança da filha e não via motivo para reduzi-la. Ela afirmou que Katrina lutava contra ansiedade e depressão há anos e era conhecida por ter um comportamento instável. A própria Jodie disse que foi vítima de abuso verbal e psicológico por parte de sua filha durante muito tempo. O maltrato era tão grave que Jodie pediu ao tribunal que emitisse uma ordem de restrição caso sua filha fosse liberada sob fiança. A mãe de Katrina também revelou ao tribunal que sua filha cortou todos os laços com a família em outubro de 2022, após anos de comportamento instável. Em uma parte da declaração da mãe de Katrina, dizia até: "Neste momento, em vez de se alinhar e localizar seu filho, Katrina sente a necessidade de reiterar o quanto Jesse é um bom rapaz." Ao se alinhar com ele, ela poderia potencialmente ter acesso à família estendida dele e a possibilidade de fugir da região. Com base na declaração da mãe de Katrina, assim como nas ações de Katrina durante o desaparecimento do filho, o pedido para reduzir sua fiança foi negado. Como deveria ter sido, na minha opinião, ela deveria ter sido mantida sob uma fiança ainda maior. A polícia ainda dava atualizações diárias online sobre a busca por Elijah. Após uma semana sem sucesso em encontrá-lo, o FBI começou a oferecer uma recompensa de $15.000 por qualquer informação que levasse a Elijah ou à prisão e condenação de qualquer pessoa envolvida em seu desaparecimento. O Manitowoc County Crime Stoppers também estava oferecendo uma recompensa de $10.000. Em 4 de março, as autoridades pediram ao público que verificasse gravações de vídeo de vigilância, pois buscavam um veículo de interesse. Eles anunciaram que era um Nissan Altima bege, 4 portas, de 1997 com uma placa de Wisconsin começando com A e terminando em 0. Nesse momento, as autoridades já estavam com o Altima em sua posse e confirmaram que ele não pertencia nem a Jesse, nem a Katrina. Mas eles esperavam que o público tivesse imagens capturadas no dia 19 de fevereiro, em qualquer horário entre 14 horas e 21 horas, um dia antes de Elijah desaparecer. Não há mais informações sobre esse veículo de interesse que eu tenha encontrado, mas estou supondo que a polícia acreditava que Jesse, Katrina ou ambos usaram esse veículo para se livrar do corpo de Elijah em algum lugar. Na mesma época, fotos de câmeras de segurança mostraram Elijah e Jesse poucos dias antes do desaparecimento de Elijah. O dono da Ross Auto Services reconheceu o nome de Jesse Vang quando as notícias sobre o desaparecimento de Elijah começaram a sair. Ele checou os registros e viu que Jesse era um cliente recente. Ele foi até lá instalar um sistema de bloqueio de ignição, que é basicamente um bafômetro para carros. O dono da oficina lembra dos dois entrando e disse que Elijah ficou quieto e sentou-se à mesa com Jesse quase o tempo todo. Ele também disse que não se lembra de nada estranho em nenhum dos dois. O dono, então, revisou as imagens das câmeras de segurança e encontrou gravações de Jesse e Elijah entrando em sua oficina no dia 16 de fevereiro. Recibos também indicaram que Elijah e Jesse estiveram em um McDonald's de Two Rivers naquele dia. Esse foi o dia em que a polícia descobriu que Katrina realmente esteve na cidade. Enquanto as buscas por Elijah continuavam sem sucesso, seu cobertor azul e vermelho foi encontrado na Goodwin Road, a cerca de 6 quilômetros de onde ele foi visto pela última vez. Esse era o cobertor que, segundo Jesse, estava com Elijah quando ele desapareceu. Também nesse momento, a recompensa por informações que levassem à descoberta de Elijah ou à prisão de qualquer pessoa envolvida em seu desaparecimento havia subido para $40.000 graças a vários doadores locais. O dia em que o alerta Amber foi emitido ficou gravado na memória de Jodie, mas o que realmente marcou foi como sua filha reagiu. Ela estava calma, ela estava...
Acho que os investigadores me ligaram à noite e disseram que ela estava fria. Se ela estava distante ou em negação, eu não sei. Os investigadores dizem que Katrina mandou Elijah ficar com o namorado dela, Jesse Vang, em Two Rivers, para aprender a ser um homem. Vang disse à polícia que acordou de um cochilo em 20 de fevereiro e o menininho havia sumido. Foi o instinto materno, a raiva, o instinto, a histeria que estavam faltando. Isso simplesmente me incomodou. Quando você conversou com ela, ela perguntou: onde está Elijah? Ela ainda... Quer saber onde ele está? Na época, ela ainda achava que ele só saiu pela porta. A polícia de Two Rivers disse ao 12 News que descartou essa teoria e não acredita que a criança de 3 anos foi sequestrada. Eu não acho que Trina saiba de mais alguma coisa, porque acredito que ela já teria contado até agora. Jodi afirma que só obterá respostas se sua filha receber cuidados de saúde mental. Até conseguirmos fazer com que ela diferencie o que é real do que não é real, não vamos saber. Então, em julho de 2024, Katrina pediria novamente ao tribunal para reduzir sua fiança de 15 mil para apenas 5 mil dólares. Mas isso foi novamente negado pelo juiz. Katrina Bauer compareceu ao Tribunal do Condado de Manitowoc por Zoom. Sua nova advogada, Amber Grotz, pediu redução da fiança de 15 mil dólares para 5 mil dólares. Katrina Bauer, mãe de Elijah Vu, de 3 anos, que desapareceu em 20 de fevereiro, foi acusada de negligência infantil, mas não pelo sumiço do filho. Acredito que isso é suficiente para garantir a presença dela, especialmente considerando seus laços com a comunidade e o Estado. O Estado contestou a moção e o pai de Elijah, Jimmy Vu, também falou no tribunal. Gostaria de pedir que negassem a fiança. Dado o fato de que meu filho ainda está desaparecido, eu não tenho respostas. E eu acho... Katrina Bauer tem uma resposta. O juiz Robert Dewayne negou reduzir a fiança, mas alterou a condição que proibia Bauer de contato com menores de 18 anos, permitindo contato supervisionado apenas com seus filhos. Neste caso... Supervisionado. Contato supervisionado. Teria que ser combinado ou então não seria permitido. Durante as buscas, o 4º aniversário de Elijah foi celebrado em um evento comunitário em Appleton em 25 de agosto. Recentemente, em 13 de setembro de 2024, a polícia de Two Rivers anunciou que um caçador encontrou restos humanos em uma propriedade privada dias antes. E foi confirmado que pertenciam a Elias. A área densamente arborizada onde os restos foram encontrados fica a apenas cerca de 5 quilômetros da casa de Jesse Vang. Obrigado a todos por estarem aqui. No último sábado, o xerife Hartwig me ligou imediatamente ao saber que seus delegados estavam respondendo para investigar um relato de restos mortais encontrados por alguém na cidade de Dois Rios. Com a noite se aproximando, toda a área foi isolada enquanto diversos recursos eram reunidos para a investigação. Por fim, um antropólogo forense dos laboratórios de crimes do estado de Wisconsin conseguiu confirmar que o crânio e os ossos eram restos humanos. No domingo, minha equipe auxiliou o departamento do xerife do condado de Manitowoc, o departamento de justiça, a divisão de investigação criminal e o laboratório de crimes de Wisconsin na recuperação desses restos mortais e de quaisquer evidências associadas. Nossa equipe queria primeiro avisar a família sobre a descoberta e depois informar o público. Antes disso, circularam nas redes sociais e outras plataformas relatos, muitos falsos e a maioria não confirmada. Embora acreditemos que seja importante compartilhar informações com o público, nossa prioridade é Elijah, a integridade da investigação e a comunicação com a família. Esses são os fatos que posso compartilhar. Uma pessoa encontrou os restos mortais ao preparar seu terreno para a caça em uma propriedade privada. Esse terreno não ficava na propriedade do acampamento das escoteiras Manitou, mas sim em uma área densamente arborizada com muita vegetação rasteira logo ao norte de Manitou. Esse local está a pouco mais de 5 quilômetros ao noroeste do ponto onde ele foi dado como desaparecido. Essa área já havia sido vasculhada várias vezes, como foi relatado, por buscas das autoridades, por buscas particulares, pelo proprietário do terreno, por via aérea e com várias equipes de busca e resgate.
Apesar de todos esses esforços anteriores e ao longo de diferentes condições e estações do ano, continuamos procurando e até tínhamos buscas programadas já para a próxima semana. Os restos achados pelo caçador e recolhidos pelas autoridades foram enviados ao laboratório forense de Wisconsin para testes de DNA e identificação da pessoa. É com o coração pesado que anuncio a vocês hoje que esses restos foram identificados como Elijah Vu. A área onde o corpo de Elijah foi encontrado já tinha sido vasculhada várias vezes. Então, ou foi ignorado várias vezes, ou foi colocado lá depois que a área já havia sido liberada. A mulher que mantém seu cavalo aqui conta que Katrina Bauer, mãe de Elijah, já morou nesta propriedade, bem em frente ao local onde autoridades dizem que um caçador achou os restos humanos no sábado. A 12 News conseguiu uma foto que mostra Bauer segurando o pequeno Elijah na mão de uma garotinha que não estamos identificando. A mãe dela, a avó de Elijah, confirmou que a filha morou lá por um tempo. O corrimão azul e os degraus de cimento na frente da casa combinam com a propriedade em frente à área arborizada onde um caçador encontrou restos mortais. Veja o News Chopper 12 mostrando investigadores vasculhando a área arborizada do outro lado da rua, domingo à noite, no interior do condado de Manitowoc. Unidade móvel de comando reuniu veículos oficiais perto do acampamento Manitou. A mãe de Elijah, Katrina, também fez uma declaração depois que o corpo do filho foi encontrado. Ela disse que estava simplesmente devastada com as notícias recentes e que continuava tendo esperança de que ele seria encontrado com vida. Desde a descoberta do corpo de Elijah, um memorial em frente à antiga casa dele cresce enquanto a comunidade lamenta sua perda. A polícia ainda não informou quando poderá determinar ou divulgar a causa da morte dele.